Sejam muito bem-vindos ao Pode Reinar. Este é o episódio 11. E você que está entrando, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, ser sempre aí lembrado dos próximos vídeos, dos próximos episódios. E hoje nós vamos falar aqui no Pode Reinar. Não sei se você sabe, mas o objetivo do Pode Reinar é transformar a sua vida, transformar também os teus negócios. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, extremamente importante para a tua vida, para a tua evolução, para a tua transformação. Nós vamos falar sobre emagrecimento comportamental. E é óbvio que para isso eu trouxe aqui uma especialista no assunto. Ela é criadora do método emagrecimento comportamental e presidente do Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. A mulher é poderosa, gente. Muito bem-vinda, Ana Larissa Lima. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no Pode Reinar. Sou eu que agradeço o convite, gratidão por estar aqui. Eu tenho certeza que esse episódio vai levar muita transformação para a vida de todo mundo que está aqui acompanhando esse podcast transformador. Sim, e Ana Larissa, para começar, claro que eu vou te explorar bastante, tá? Já vou te avisando que eu vou te explorar bastante, porque, né, eu estou no processo há alguns anos no processo de emagrecimento, né? E teve alguns efeitos sanfona, vai e volta e etc. Então, eu vou te explorar bastante aqui para benefício próprio e eu sei que as pessoas que estão ouvindo também vão se beneficiar, tá? Então, eu sou muito agitada, tenho aquele perfil, né, mais para lá e para cá, aquela correria. E você vai explicar um pouco aqui sobre tudo isso, né? Sobre o que significa esse perfil, por que eu sou assim, como é que eu trato o emagrecimento, né? Como é que eu trato... Gente, vai bugar a mente de vocês as coisas que a Ana Larissa vai trazer aqui. Mas para começar, Ana, eu queria te perguntar como foi que você criou, por que você criou, né, o emagrecimento comportamental. Fala também um pouquinho do que é, porque a galera às vezes... qual é a diferença, né? Do emagrecimento comportamental, emagrecimento normal, os métodos normais. Mas começando por como você criou isso, por que você criou isso, na verdade, né? Por que você criou esse método? Foi algo pessoal? Boa pergunta. Sim, né? O método, ele foi surgindo através de uma experiência com a minha própria vida pessoal. O que é que acontece? O meu processo de emagrecimento, ele começou quando eu tinha 14 anos. Então, eu falo, eu nunca fui aquela criança super obesa, mas eu sempre tive sobrepeso. Desde criança, ela era aquela criança, né? Que, é bonitinho ser fofinho, cheinho ali, tinha que comer. A minha mãe também, na época, né, que não a responsabilizo, não a culpo, mas hoje toda essa informação que a gente tem sobre alimentação saudável também não existia naquela época. Então, eu fui aquela criança que, como fala no Nordeste, eu sou nordestina, vivia à base de biscoito treloso. Então, assim, nunca tive uma alimentação muito saudável, fui ganhando sobrepeso ali. E, normalmente, quando a pessoa ganha peso, né, a pessoa só vê os aspectos externos. Porque se alimenta mal. Porque a pessoa não faz exercício. Quando eu tinha 14 anos, dentro dali, né, de uma fase de adolescência, a pessoa já quer chamar um pouco mais atenção, né, já tá ali querendo namoradinho e tal. Aí eu fiz, não, vou começar a emagrecer. E no começo do meu processo, eu falo assim, gente, eu era muito disciplinada. Eu fazia realmente, assim, tudo para poder perder peso. Na época, a internet não tinha tanta informação como tem hoje. Então, a minha dieta era suco sem calorias, miojo light e eu ficava quase o dia todo sem comer. Só que mesmo sem informação e sem orientação nutricional adequada, em 3 meses eu perdi 10 quilos. Então, eu gosto de pontuar isso, né? Claro que é super importante a gente respeitar a nossa alimentação, ter hábitos saudáveis, mas se a gente for pegar no emagrecimento em si e essa dificuldade que muita gente tem, que não tem disciplina, eu tinha muita disciplina naquela época. Só que aí é onde entram as questões comportamentais. Eu me transformei na chata da dieta. Então, as primeiras pessoas que ficaram contra mim quando eu comecei a emagrecer foi a minha própria família. Não que eles queriam ficar contra mim, né? Mas eu não tinha aquele apoio. Eu, vou pro aniversário e eu não quero comer, gente, eu não queria, eu não tinha vontade, eu tava bem. Mas ficava, ai, só mais um pouquinho. Ai, menina, tu tá muito chata. Ai, come só esse brigadeiro. Poxa, tu adora doce de leite, tu não vai comer. Já chegou a ter uma vez que o meu tio comprou um pote de doce de leite e passou assim, ó, na minha boca. Olha a tentação, gente. Olha a tentação. Tenho certeza que alguém aí não tem também esse apoio da família e realmente é muito desafiador quando a gente não tem. Sim. Só que lá dentro de mim, eu tinha uma necessidade de aceitação.
Beleza, aconteceu isso quando eu tinha 14 anos. Aí eu vou voltar um ano atrás. Quando eu tinha 13 anos, eu lembro assim, ó, como se fosse hoje. Eu fui tirar sangue com a minha tia, uma adolescente, quase uma criança, né? Meio que idade adulta, mas criança ainda. Eu tava folheando a revista, né? Na época não tinha. Agora todo mundo vai pro médico e fica ali no celular, né? Não tinha isso. Então eu tava folheando a revista e eu li uma matéria de uma mãe contando o desespero da filha dela porque tinha bulimia. Li, não entendi muita coisa. A única coisa que eu entendi foi que a menina tinha uma doença onde ela comia e vomitava. Só que eu não tinha discernimento para entender a gravidade daquilo. Aquela informação ficou numa caixinha dentro de mim, passou. Quando eu voltei lá um ano depois desses 3 meses que eu perdi 10 quilos, eu fiz assim, já sei. A solução para esse problema, para todo mundo parar de ficar enchendo o meu saco, de ficar me cobrando porque agora eu não tô querendo comer, porque você acaba se excluindo um pouco ali, né, daquele ambiente, vou fazer aquilo que eu li na revista. Então, o que foi que eu fiz? Comecei, primeiro, forçando a comer. Então, ia em algum local, comia e colocava para fora para não ganhar peso. Só que na minha cabeça, o que é que eu pensava? Pronto, eu vou fazer isso só nessas situações. Quando eu tiver com o corpo que eu quero, eu paro. Só que eu não sabia aonde eu estava me metendo. E por causa dessa situação que aconteceu comigo, por muito tempo eu não quis trabalhar com emagrecimento. Porque eu morria de medo de chegar para uma pessoa e falar assim, você tem que emagrecer, sem saber o que ia causar na vida daquela pessoa. Então, tudo começou daí. Então, eu emagreci, desenvolvi bulimia e compulsão alimentar. A maioria das pessoas que têm bulimia também tem compulsão. Por isso que é muito difícil a gente conseguir. A anorexia é mais fácil identificar, porque você vê a pessoa ali emagrecendo. Na bulimia, nem sempre a pessoa tem, de fato, uma perda de peso. Ela fica com peso ali, ok. Então, passei ali 14, 15, 16 anos. Quando foi na época da faculdade, eu coloquei ali para o vestibular nutrição e educação física. Passei em nutrição. Só que até aí, eu não via a doença ainda como um problema. Eu achava que eu estava no controle da situação. Nessa época, eu já tinha começado a fazer exercício. Sempre gostei de fazer exercício físico, né? Desde criança sempre fiz. Então, sempre gostei, sempre fui uma pessoa ali fisicamente ativa. E comecei a ir para o fisiculturismo. Que eu falo assim, gente, o problema não foi o fisiculturismo, foi que ele agravou algo que já existia. Por quê? A gente vai falar dos perfis de emagrecimento, mas eu vou adiantar. Eu tenho um perfil estético, que é um dos perfis de emagrecimento. Esse perfil é muito perfeccionista. Na frente de todo mundo, ele quer mostrar ali que tá tudo perfeito. Então, no fisiculturismo, eu tinha essa aprovação. A Larissa é disciplinada, a Larissa é focada. Mas por dentro de mim, eu tava destruída. Eu tava me abandonando, eu tava literalmente me matando cada vez mais, porque se a gente for ver o que pode gerar uma bulimia, realmente são situações muito graves. Sim. Então, passou essa situação. Na faculdade de educação física, eu fui para toda uma outra linha de estudo. Comecei com fisiculturismo, mas depois eu descobri logo que eu não queria trabalhar com isso. Fiz, não, isso aqui é para mim, mas para trabalhar não dá. Tá. Vou trabalhar com doenças crônicas, porque eu sempre gostei muito de estudar. E assim, né? Gosto de desafios, como uma boa estética. Então, eu sempre gostei de estudar ali fisiologia, bioquímica. E aí, eu comecei a estudar isso para trabalhar com pessoas que tinham diabetes, por causa dessa questão do exercício, que realmente é extremamente benéfico para esse público. Ok, quando isso aconteceu, eu estava me preparando para um campeonato de fisiculturismo. Nem passava pela minha cabeça trabalhar com emagrecimento. Só que eu tive uma crise de bulimia muito forte, que foi a pior crise da minha vida. Porque eu passei 3 meses realmente numa preparação muito intensa. Aqueles 3 meses eu realmente consegui não ter crise de bulimia, consegui ali manter a dieta. É uma dieta muito restritiva, muito, muito, muito restrita. Só que o que acontece? Primeiro, quem acha que atleta é saudável, nem sempre, gente, porque a gente tem que fazer ali muita coisa, às vezes, que vai contra a nossa saúde. Então, nessa preparação, na fase final, ali na última semana, o que foi que aconteceu? Eu tive que seguir um protocolo de desidratação. Olha que prejudicial à saúde, né? Eu tive que seguir um protocolo. Primeiro eu hiperidratei, depois eu desidratei. E nessa fase de desidratação, para eu ficar muito seca, eu tinha que comer carboidrato. Era para ser, assim, a fase mais gostosa da preparação. Era para eu chegar na sexta-feira, o campeonato era no domingo, para eu tomar um milkshake e comer uma pizza. Só que a minha compulsiva emocional, vocês vão entender, eu tô falando dos perfis, já vocês vão entender os perfis.
A minha compulsiva emocional, que passou 3 meses sem comer nada que dava prazer, só ali na dieta, caiu no parquinho. E ela não quis mais voltar para casa. Então, eu comi muito. Eu tive uma crise muito forte de compulsão alimentar. E eu não conseguia parar. Uau. Eu me sentia... Sabe aquelas cenas de filme que um drogado vai procurar dinheiro, vai procurar o que for ali para comprar? Eu tava daquele jeito. Sei. Primeiro, eu gastei todo o vale alimentação do meu pai no shopping, comendo e vomitando. Comendo e vomitando, comendo e vomitando. Eu não queria saber nem onde é que tava. Não queria saber nem que eu tava no shopping. Porque, normalmente, a pessoa que tem bulimia tem ali uma certa seletividade, né, do que vai fazer. Tava tão sem freio que eu não tinha controle sobre aquilo. Passei o dia todo comendo e vomitando, comendo e vomitando, comendo e vomitando. Quando eu cheguei em casa, na época, estagiária de educação física, não recebia muito, mas o pouco de dinheiro que eu tinha, eu peguei e fui na barraquinha, né, onde eu morava, tinha aqueles locais que vendia lanche. Fui lá, comprei o que tinha, peguei o que era mais barato para poder ter em quantidade, comendo e colocando para fora, comendo e colocando para fora. Quando chegou de madrugada, já não tinha mais o que comer em casa, eu tava comendo salsicha crua. Uau. Porque era uma compulsão, assim, desenfreada. De tanto que eu vomitei, eu tive hemorragia ocular e uma super desidratação. No dia do campeonato, eu tava no hospital. Uau. Então, foram 3 meses de preparação jogados no lixo. Jogado fora. Depois que isso aconteceu, acho que eu tinha uns 19, 20 anos, mais ou menos. Aí eu olhei pra isso e fiz, não. Realmente, o negócio tá fora de controle. Não tenho controle sobre isso. Passei uma semana naquela bad, assim, ó, sem querer contar para as pessoas o que tinha acontecido, porque até rifa para esse campeonato eu tinha feito. E aí eu fiz, já sei, vou estudar nutrição, porque o problema tá onde? Tá na comida. E aí, ainda durante a faculdade de educação física, eu estava no 6º período de educação física, fui fazer faculdade de nutrição. Passei 1 ano fazendo as duas ao mesmo tempo. Como eu sempre gostei de estudar, virei monitora de bioquímica, entendia literalmente tudo ali que estava acontecendo. Nesse mesmo período, entrei na pós-graduação de nutrição esportiva, porque eu já estava perto de me formar em educação física, e a pós-graduação me aceitou. E ali, estudando, para tentar entender o que estava acontecendo comigo. E eu não tinha resposta. Você passou quanto tempo? Foi dos 14 até a cura total, foi até os 23, 24 anos. Ali foram 10 anos com a doença. Quando chegou nessa fase aí, 19 anos, 20 anos, foi quando eu fui estudar nutrição para entender ali o que é que estava acontecendo comigo. Só que eu não tinha resposta. A resposta era fisiológica, a resposta era bioquímica. Tá, se isso aqui acontecer, vai gerar uma compulsão. Eu falei, gente, mas eu tô entendendo tudo isso aqui, mas não tá funcionando. Ah, põe esse nutriente aqui, aumenta a serotonina, aumenta esse aqui que é fonte de triptofano, que vai... Mas não ia. Quando gerava um gatilho em mim que eu não sabia o que era, eu me trancava e ficava comendo e vomitando. Às vezes, não era nem uma comida que não era, tipo assim, não saudável, vamos colocar desse jeito, né? Às vezes não era nem um doce, às vezes era tipo 1 quilo de banana com iogurte e whey protein. Mas era a questão da quantidade, do querer preencher um vazio. Mas isso geralmente era um gatilho que vinha quando você tinha algo que você ia se expor, por exemplo? Nesse caso, foi perto do campeonato. Ia haver uma exposição, era uma pressão, uma coisa toda, né? Era um evento e tal. Isso. Nesse você acha que aflorou por causa disso? Nesse caso específico do campeonato, foi porque era uma necessidade comer o carboidrato ali, e aí eu não tive freio porque eu passava muito tempo sem comer. O gatilho que vinha muito quando acabava tendo ali a questão da compulsão era quando eu não tinha controle de uma situação, né? Alto risco, só tem um perfil assim, um pouquinho controlador, bem trabalhada na terapia. Então, quando eu não tinha um controle de alguma situação, ou quando eu sentia algum desconforto. Normalmente, a pessoa que gera um desconforto aqui, a pessoa não entende o que é. Ah, aconteceu algo que eu não tenho controle, aconteceu alguma coisa, tô desconfortável, não quero lidar com aquilo, não quero resolver. Ah, deixa eu comer. Isso. Tipo assim, época de prova, fuga, ia comer. Ou então, quando, tipo, não queria contar dividir meus problemas com alguém, queria guardar aquilo ali, não queria falar, não queria preocupar meus pais. Aí, acabava descontando na comida. Sim. Bom, aconteceu tudo isso. Nessa época, né, que eu entrei na faculdade de nutrição, eu sempre gostei de estudar. Então, eu já estava fazendo educação física, fazendo nutrição, já estava na pós-graduação de educação de nutrição esportiva e nada se resolvia. E aí, coincidentemente, né? Deus bota as coisas na nossa cara pra dizer, querida, vem cá, acorda, pelo amor de Deus. Acorda. Acorda.
E aí, eu sempre, nessa época eu tava começando a conhecer café, né? Gente, sou a louca do café. Amo, do fundo do meu coração, café. E eu tava começando a frequentar livrarias e cafeterias nessa época. Era um hobby que eu tava colocando ali pra mim. Aí eu descobri um livro chamado O Poder do Hábito. Hoje, né, eu falo assim, claro que eu já li vários outros livros. Esse não é o melhor livro do mundo, mas foi o livro que virou a minha chave. Sim, eu já li também. Depois Muito você vai bom. evoluindo, você vai para os 7 hábitos, aí você vai conhecendo outras. E aí, desse livro, quando eu li, eu fiz assim, peraí. Quer dizer que eu não sou louca. Quer dizer que a nossa mente funciona assim, o nosso cérebro funciona assim. Quer dizer que existe um gatilho, existe algo que eu não percebo, que faz com que eu tenha esse comportamento, porque eu tenho uma recompensa. Isso era 2016, aproximadamente. E aí eu comecei a estudar, comecei a me debruçar sobre aquele livro, comecei a procurar outros. Eu fiz, peraí, vou começar a testar isso em mim. Sim. E aí as crises foram reduzindo. Nessa época eu trabalhava em uma academia, eu peguei umas 5 meninas, joguei no grupo do WhatsApp, eu não sabia nem nada de marketing digital, não foi nem para vender nada, foi para estudar o comportamento delas. Aí eu comecei a testar as coisas. E aí as pessoas começaram a me procurar para emagrecer. Eu ainda estava muito resistente a trabalhar com emagrecimento, mas as pessoas se identificavam. Você já estava formada nessa época? Não, estava ainda fazendo faculdade de... Tava me formando já em educação física e estava concluindo a faculdade de nutrição. Então, quando eu chegava um aluno da academia e falava, mas eu não consigo e tal, eu falava, olha, eu te entendo. Eu não sabia, mas eu estava tendo empatia com aquela pessoa. E aquela pessoa confiava em mim. Aquela pessoa, tipo, se abria para mim, falava o que era que estava acontecendo e eu conseguia ajudar aquela pessoa a ficar mais tempo na academia, a olhar para ela de uma forma diferente. Quando isso aconteceu, ali começo de 2017, eu comecei a aceitar mais que o meu trabalho realmente era ali com emagrecimento, mas ainda não tinha o famoso nicho que a gente fala, né? Sim. Trabalhava com todo mundo. Ainda. Isso, trabalhava com todo mundo, estava ali na faculdade de nutrição, estava fazendo outras pós-graduações também, mas já estava estudando muito sobre isso e principalmente aplicando em mim. Eu tenho um princípio assim que eu nunca vou fazer nada com alguém se antes eu não fiz. Sim. Eu acho que eu tenho que ser a minha primeira cliente. Valida, né? Exatamente, eu tenho que ser a minha primeira cliente, porque é muito fácil eu chegar para você e falar assim, Su, poxa, é só ficar sem comer. Fica. Fica, não é só ficar sem comer, fica. Quantos profissionais pegam assim uma dieta e fazem, toma, é só fazer isso. Tá, então faz. Sim. Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, entendendo que também somos diferentes, respeitando essas diferenças. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a sentir essa empatia que eu tinha, que foi natural, não foi algo forçado. Tá. Aí eu comecei a me perguntar, então com o que é que eu trabalho? Como é que eu explico para as pessoas que o meu trabalho não é só a dieta, que eu tô aprendendo com a parte da nutrição, não é só o treino. E também não é a nutrição comportamental, que nessa época eu vinha começando a tomar uma força maior. Eu comecei a ler, comecei a estudar e fiz, não é sobre isso. Isso também, mas não é só sobre isso. E aí eu comecei a fazer várias outras formações. Formação de coach, master coach, várias formações de terapia. Lá em 2017, eu comecei a falar. Então, já sei, eu vou falar que eu trabalho com emagrecimento comportamental. Nessa época, ninguém falava isso, nem existia. Eu cheguei a pesquisar no Google, cheguei a pesquisar aquelas hashtags do Instagram, né? Não existia. Ninguém falava sobre isso. E falava sobre nutrição comportamental. Mas eu falava assim, por que não é nutrição comportamental? Porque a nutrição comportamental, por mais que seja incrível, ela não trabalha só com emagrecimento. Sim. A nutrição comportamental, ela trabalha com o comportamento alimentar. E você pode trabalhar o comportamento alimentar de uma criança, de uma pessoa com diabetes, de uma pessoa com alguma outra patologia. Então, fiz, não é isso, por mais que eu ache incrível, que eu ache legal, que ainda bem que esse conhecimento está sendo disseminado, não é isso que eu quero fazer. Uma outra coisa que eu vinha percebendo com isso, que é assim, aquela polêmica. Pode falar? Polêmica. Que assim, gente, não é uma crítica, mas era uma observação que eu vinha percebendo. Muitos colegas meus, que eram nutricionistas, por não conseguirem aplicar neles, pegavam a nutrição comportamental, que é incrível, com a bengalinha. Eu sou nutricionista comportamental, então eu posso não olhar para isso aqui que me faz ganhar peso. Entendi. Sabe? Então eu fiz, respeito, tudo bem, cada um faz o que quer, mas não é isso que eu quero para mim.
porque eu quero ser congruente com o que eu falo. Eu sei que é importante, não tô dizendo que ninguém tem que ficar super, hiper, mega magro, Gisele Bündchen ali. Não. Mas as pessoas precisam olhar para isso, sim, entendendo o que significa essa questão do excesso de peso. Então, eu fui estudando. Até 2020, eu já tinha atendido mais de 100 mulheres, ajudado essas mulheres a emagrecerem, a perderem peso. E aí, o emagrecimento comportamental começou a tomar ainda mais forma. E em 2021, aí eu fundei o Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental para levar esse método para as outras pessoas. Então, o método acabou surgindo de tudo que aconteceu comigo, que hoje eu sou extremamente grata, porque se isso não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui conversando sobre. E respondendo a tua segunda pergunta, né? O que é o emagrecimento comportamental de uma forma muito simples? Nada mais é do que a gente entender que nós não trabalhamos com emagrecimento, nós trabalhamos com pessoas. Então, emagrecimento comportamental, antes de levar em consideração qualquer coisa, ele leva em consideração a pessoa, entendendo que nós somos corpo, mente e energia, ou espírito, como algumas pessoas chamam. Então, a gente busca analisar como é que tá o corpo físico dessa pessoa, a mente dessa pessoa, toda essa frequência energética, como é que ela tá por dentro. E aí a gente identifica os perfis de emagrecimento dela, identifica como é que é o comportamento dela, para depois alinhar isso e fazer com que ela tenha um processo que começa de dentro para fora. Então, o maior diferencial do emagrecimento comportamental é que ele não leva em consideração apenas as questões do corpo físico, que é exame de sangue, alimentação, sono, hidratação. A gente inclui tudo isso porque a gente entende a importância, só que a gente acaba levando para um todo, entendendo que o ser humano ele é um ser completo. Muito interessante, assim. Por exemplo, eu sempre procurei os métodos tradicionais, né, para emagrecimento. Eu nunca tinha visto uma abordagem mais sistêmica, pode-se dizer assim, né? Uma abordagem um pouco mais holística. É mais ou menos isso? Se a gente leva em consideração, o holo significa tudo, né? Então, a gente realmente leva em consideração que um ser humano ele é um ser completo. Sim. E aí, entendendo também que, normalmente, o profissional também dessa área, ele foca em se especializar em ficar bom naquilo. Tem que ficar bom em nutrição, eu tenho que ficar muito bom em educação física, eu tenho que ficar muito bom aqui. Mas ele não olha tanto para a questão comportamental. Não olha a maioria, tá? Tô dizendo assim, a maioria. E você já formou mais de 1.000, eu já, inclusive, tive a oportunidade de palestrar, né, para as tuas clientes, né, para como que você chama Aquela turma foi uma turma de terapeuta de emagrecimento comportamental. Então, você costuma formar pessoas, já formou mais de 1.000 pessoas, capacitando elas para que trabalhem com o teu método, né? E aí tem nutricionista, tem terapeuta, tem pessoas que são de outras profissões também que fazem a sua formação, me corrija se eu estiver errada, para atuar nessa área também, certo? Exatamente. Então, hoje, as pessoas estão começando a olhar para isso, pode-se dizer assim, porque o teu trabalho tem sido extremamente significativo nessa área para que os profissionais possam olhar para a pessoa por trás do comportamento. Não é só sobre eu ir lá e passar uma dieta, Porque, assim, a gente sabe, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, né? Mas a gente não faz. Então, o que está por trás do não fazer? E o profissional, ele pode ser barrado nessa hora. O crescimento dele depende dele passar por essa linha do porquê a pessoa não fez o que tinha que ser feito, embora eu, como profissional, passei tudo o que ela tinha que fazer, orientei, expliquei, adaptei a dieta, a rotina dela, e piriri, e ainda assim ela não fez. E aí chega a barreira do crescimento, muitas vezes, desse profissional e a barreira da transformação do cliente também. Porque quando bate nessa barreira do bloqueio, do porquê não fez o que tinha que fazer, embora soubesse o que tinha que fazer, e muitas vezes até pagou um profissional para fazer, bateu ali, ele começa a se achar incompetente, o profissional e o cliente também. O cliente começa a se achar incompetente também. Ele fala assim, cara, não é para mim. Eu acho que eu não vou emagrecer, eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu paguei isso, eu paguei aquilo, eu paguei a nutricionista, eu paguei não sei quem mais. E tem pessoas que vão dar certo. E tem pessoas que não vão e vão encontrar essa barreira e vão, talvez, até questionar a capacidade dela realmente de fazer algo por ela, de emagrecer e tudo mais, né? Então, esse trabalho que você desenvolve, ele tem sido extremamente importante para sair dessa barreira que, na tua visão, e eu acredito também, é a comportamental. É quando entra ali nas crenças, quando entra nos traumas, e você pode explicar melhor a respeito para as pessoas entenderem, né? Porque
Tem muita gente que deve estar escutando a gente agora e pensando, mas isso aí é muito complicado. Nossa, do que elas estão falando? Nossa, mas o que tem a ver, né? A crença, o que tem a ver o trauma, o que tem a ver o passado com o emagrecimento? Emagrecer é só comer direito. Tem pessoas que Aquela estão velha assim. frase, né? Emagrecer é só fazer dieta Fechar e fazer a boca. exercício. Pronto. Isso. Eu gosto de exemplificar assim, ó. Quantas pessoas você conhece que faz dieta e exercício e não perde peso? Como também quantas pessoas você conhece que não faz nada disso e não está acima do peso? Quando a gente entende isso e a gente olha para os números da obesidade, que todo dia é um método novo, um medicamento novo, trocentos profissionais desses métodos tradicionais no mercado e os números. Deveria ser o contrário. Se isso funcionasse, a gente deveria estar vendo aí notícias de, nossa, a projeção para 2030 da obesidade é de 20%, é de 30%. E não é. Quando a gente olha uma notícia, a gente vê a projeção da obesidade, ela só tende a crescer cada vez mais, mesmo com todos esses métodos. Aí, quando a gente olha lá para 2030, 2050, quando a gente vê essas projeções, os números eles sempre são maiores do que os números atuais. Então, minha primeira linha de raciocínio é assim: se existem métodos novos todos os dias, os números deveriam ser reduzidos. Agora, por que essas pessoas, como você comentou, que sabem o que tem que fazer, que fica frustrada, que acha que o negócio não é para ela, por que elas não conseguem emagrecer? Eu gosto sempre de explicar um conceito que a gente entende no emagrecimento comportamental, é que o excesso de peso, ele é uma proteção. Tudo na nossa vida tem uma função. Qual é a função do olho? Enxergar. Se eu começo a ter um problema visual, pode ser que eu esteja com alguma questão emocional que está fazendo com que eu não queira ver algumas coisas. Mas isso é assunto para quem trabalha com a parte da psicossomática. Agora, quando a gente olha para o nosso corpo, uma das diversas funções da gordura, uma das funções da gordura é a função de proteger. Mas não proteger só apenas do frio, não metabolizar apenas só vitamina, mas proteger também a nossa questão emocional. Então, dependendo de cada uma dessas pessoas que tem dificuldade para emagrecer, existe uma causa raiz que está fazendo com que o excesso de peso dela seja uma proteção. Quando a gente olha para isso, a gente consegue desbloquear o excesso de peso. E é essa barreira que os profissionais têm. Porque os profissionais fazem assim: Su, tá aqui tua dieta, tá aqui o teu treino, vai lá e faz. Aí Su não conseguiu fazer. Ou então ela conseguiu fazer, quando ela chegou no peso que ela queria, o que é que aconteceu? Ela não entendeu o que é que aconteceu, ela começou a se sabotar. Mas ela não se sabota porque ela é indisciplinada, porque o emagrecimento não é para ela, porque ela é ruim. Não, porque ela não trabalhou o interno, só trabalhou o externo. Então, as pessoas que trabalham... Gente, só um adendo, tá? Eu não sou contra a dieta, não sou contra a alimentação, não sou contra nada disso. Eu falo, gente, eu não sou contra nada. Eu sou a favor da consciência. Se a pessoa não sabe por que ela tá fazendo, se a pessoa não sabe nem por que ela ganhou peso, ela não tem consciência. Ela só tá tentando repetir algo ali, tentando achar uma saída que nem sempre vai dar certo para ela. Como eu falei, o emagrecimento comportamental é inclusivo. Larissa, dá para fazer emagrecimento comportamental com jejum intermitente, com tudo isso? Tá. Dependendo de quem? Da pessoa. Sempre a gente volta ao olhar sobre a pessoa. Então, a gente vai buscar entender por que essa pessoa está acima do peso. Quando esse profissional ele começa a entender isso, peraí, eu não posso chegar aqui e já passar uma dieta para a Su sem compreender a individualidade comportamental dela. Que é quando a gente fala dos perfis de emagrecimento. Como é que é? Qual o perfil dela? Quais são as dores que esse perfil carrega? Como é que está a criança dela? Então, se eu não olho para dentro do meu cliente, se eu não tenho essa empatia, não de tratar o meu cliente como eu gostaria de ser tratado, mas como ele gostaria de ser tratado, respeitando quem ele é, respeitando a história de vida dele, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque eu não vou conseguir compreender porque aquela pessoa está acima do peso. E se eu não compreendo, por mais que a pessoa faça e até tenha resultado, corre o risco dela voltar a ganhar peso. E aí tem uma coisa que eu gosto de explicar, que a pessoa faz assim, ó, meu Deus, nunca tinha olhado para isso. Nem todo mundo que tem resultado, o que é quando a gente pensa, né, quer emagrecer. Qual é o único resultado que a gente pensa? Tenho que perder peso? Sim. Nem todo mundo que tem resultado de verdade. Algumas pessoas que fazem alguns métodos tradicionais, ou até a própria cirurgia bariátrica, que perde peso sem olhar para essa questão emocional, sem realmente, eu brinco assim, né, limpar as feridinhas que estão ali dentro, olhar para si,
sem realmente fazer esse trabalho de autoconhecimento, de fazer esse alinhamento do corpo físico, da mente e da energia, ela pode ter o falso resultado. Aí mora o maior perigo. Talvez o falso resultado seja mais perigoso do que o peso que a pessoa tinha. O que é esse falso resultado? Imagina aqui, ó. Aqui está a minha proteção, aqui está a minha ferida emocional, a ferida da minha criança. Tem algumas pessoas que só tem uma, então ela não ganha tanto peso. Mas tem pessoas que aconteceram tanta coisa na vida dela, tanta coisa, que ela tem um monte, tipo uma casca de cebola, uma coisa em cima da outra. E aquele peso está ali protegendo. Aí o que é que a gente faz? Tira o peso. Quando eu tiro o peso, o que é que acontece? Aquela ferida fica exposta. E as dores emocionais, elas doem tanto ou até mais do que as dores físicas. Por isso que tem pessoas que chegam até tirar a própria vida. Depois que faz até mesmo uma bariátrica, né? Exatamente. Por quê? Porque aquela dor emocional é muito forte, a gente tem que olhar para isso. Então, a pessoa tá aqui, tirou o excesso de peso. O que é que aconteceu? Ela ficou desprotegida. Não tem mais proteção. Ficou vazia. Ficou, tipo, sem... desprotegida, exposta. Exatamente. Então, aquela dor que a pessoa tinha, dependendo do perfil dela, dependendo da história de vida dela, dores diferentes vão começar a aparecer. E aí, o ambiente ao redor daquela pessoa, que ela não reprogramou essa ferida, ela não reprogramou o campo de energia dela, ela não reprogramou nada, só fez tirar aquela capa, vai começar a atrair um monte de coisa para ela. Então, por exemplo, se a pessoa tem a dor do abandono, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai abandonar. Aí a pessoa vai dizer assim, caramba, eu queria perder peso, mas agora eu sou a chata com os meus amigos. Uma das coisas que aconteceu comigo, né? Eu sou a chata, ninguém me inclui em nada, ninguém me abraça mais como me abraçava. Sim. Pera aí. Aí ela ou volta a ganhar peso, que é o efeito sanfona, ou vai ter um falso resultado, que é o quê? Aquela ferida do abandono vai ser compensada de uma outra forma. A pessoa se mantém magra, se mantém sem um peso, mas ela vai se proteger de uma outra forma. E aí eu vou trazer um exemplo muito clássico que acontece com cirurgia bariátrica. A pessoa vira alcoólatra. Sim. A pessoa vai para outro vício. Ou a pessoa começa a ficar doente. Por quê? Peraí. Eu ficava acima do peso, dependendo do meu perfil, né? Isso é muito comum com o perfil compulsivo emocional. Eu ficava acima do peso para quê? Para ser vista. Para ter aquela atenção. Eu comia por quê? Eu comia porque eu tinha um vazio emocional dentro de mim, que eu não queria sentir aquele vazio, então eu ia ali, ó, colocando comida para não sentir. Quando a gente come, principalmente alimentos ricos em carboidratos, aumenta o nível de serotonina, né, de neurotransmissores que faz com que eu sinta ali momentaneamente feliz, então eu não sinto aquele vazio, como eu também não sinto nada. Aí eu tô feliz, vou comer, tô triste, vou comer, qualquer coisa que eu sinta, eu vou comer, porque eu associo sentir a comer. Eu tiro aquilo daquela pessoa. Ela começa a sentir um monte de emoção que ela nunca tinha sentido na vida dela. Ela começa a se olhar, não se reconhece. As pessoas começam a mudar com ela. Entendi. Ou ela volta a ganhar peso, ou ela vai ter o falso resultado, que é uma depressão, uma ansiedade, alguma outra doença. Porque aí agora, o que é que acontece? As pessoas olhavam pra mim porque eu estava acima do peso. Agora as pessoas olham pra mim porque eu tô doente. Verdade. É muito desafiador, mas o nosso inconsciente ele é muito mais forte do que o nosso consciente. Então, a pessoa vai tender a ter algum outro comportamento, acontecer alguma outra coisa para manter aquela proteção. Por isso que eu falo, o excesso de peso é uma proteção. Se a gente não trata o que ele está protegendo, a pessoa ou vai ficar no efeito sanfona ou vai ter o falso resultado. E eu gosto de trazer essa questão do falso resultado para as pessoas olharem como é que foi o seu processo de emagrecimento, como é que você está agora. Tem algumas pessoas que sim, eu não vou dizer que é com todo mundo. Tem algumas pessoas que eram questões pontuais que fazia a pessoa estar acima do peso, que realmente era só o estilo de vida, porque ela não tem uma questão emocional muito forte para ganhar peso, ou ela não foi inserida em um ambiente que fazia com que ela tivesse essa necessidade de ganhar peso. Ela ajustou uma coisinha ou outra ali, a vida dela tá tranquila. Mas se a pessoa emagreceu e ela tá depressiva, tá ansiosa, tá mal, tá com a autoestima lá embaixo... E muitas vezes a base de remédios, né? A base de mais remédio do que eu tomava antes. Ou entrou pro extremo, né? Aí nunca tô boa. Aí ganhei 1 quilo, tô mal. Aí eu era assim, eu era magra, seca, barriga trincada, eu não colocava um biquíni. Ou quando eu ia pra praia, eu ia só. A pessoa vai para um outro extremo de perfeccionismo que pode até gerar um transtorno de imagem, um transtorno alimentar. Então, será que essa pessoa teve resultado? Por isso que eu falo, emagrecimento comportamental não é só sobre perder peso, é sobre pessoas.
sobre como a gente lida com essas pessoas, sobre como elas vão aprender principalmente a lidar com elas mesmas. E aí o profissional que começa a ter esse olhar, ele se torna diferenciado. O negócio de falar que são os revolucionários do emagrecimento. Porque realmente é algo assim que todo mundo faz, nossa, peraí, isso é novo. Imagina, eu nunca te vi na vida. Você chega pra mim, eu consigo ler no teu corpo tudo que está te impedindo de fazer com que você perca peso. Eu consigo entender a tua mente, eu consigo te explicar. Eu consigo te falar coisas que nenhum profissional nunca falou. Você me paga quanto eu te cobrar. É verdade. Porque o valor daquela informação e a transformação que você gera. Exatamente. A mudança de mentalidade que você gera na pessoa. Exatamente. Né? Porque é uma abordagem nova. É uma abordagem diferente de tudo que ela já ouviu, de tudo que ela já tentou. Né? Então, e se a gente for colocar no papel, ó, se você é profissional, tá assistindo esse episódio, chega num cliente teu e põe no papel quanto que ele já investiu tentando perder peso. É verdade. Pessoas que já fizeram 20 mil reais de plástica e volta a ganhar de novo. Sim. O valor que você pedir, ele paga. Por isso que os nossos alunos, além de realmente gerar essa transformação na vida das pessoas, eles começam a cobrar cada vez mais, começam a, de fato, se valorizar mais, se diferenciar. E aí vem para um patamar diferente de profissionais. E para esse profissional poder abordar, né, esse tipo de método, por exemplo, você tem uma pessoa que é da área já de nutrição e fala, poxa, entendi, quero adicionar isso. É possível, né? Pode adicionar o método. E é tranquilo, tem tipo, é demorado. Como que funciona tipo, para o profissional que quer falar, vou agregar isso, porque eu acho que tudo é válido, desde que, lógico, ele vai olhar, vai estudar, vai falar, gostei, quero adicionar isso. Mas muitos devem pensar, mas é complexo, eu já estou acostumada, tem gente que é meio quadrada, né? Pensa, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, com aquilo, porque não entende. As pessoas são ignorantes muitas vezes por não entender. Mas se ela quiser adicionar isso, é rápido, é mais simples, é complexo, é quanto tempo? Por exemplo, para um profissional comum, pode-se dizer, de métodos comuns, ou tradicionais, né, pode-se dizer assim, se tornar um revolucionário do emagrecimento comportamental. Como que é isso? Desde o primeiro mês, ele já começa a mudar a vida dele e a vida dos clientes dele. Hoje, a gente entrega todos os nossos treinamentos dentro da Universidade do Emagrecimento Comportamental. Então, já no primeiro mês, ele começa a estudar os medos da mente obesa e a técnica Eumagra, que é uma técnica de reprogramação mental, corporal e energética, que ele aplica nos clientes dele, seja um profissional que já atue com a outra área, ele vai começar a passar esse método para os clientes dele. Ou seja um profissional que está começando agora. Então, a nossa proposta, inclusive, dentro da Universidade do Emagrecimento Comportamental, é fazer com que a pessoa não espere concluir toda a formação para começar a ter aquele retorno. Os nossos alunos, ali 1 mês, 2 meses no máximo, já começa a vender os seus programas de emagrecimento, incluindo técnicas de emagrecimento comportamental. Para estudar de uma forma profunda, entender toda essa parte dos perfis de emagrecimento, entender todo o passo a passo da terapia de emagrecimento comportamental e também ali como trabalhar com mulher, como trabalhar com adolescente, com idoso, com criança, né? Com outras pessoas ali. Como é que eu consigo criar um grupo de emagrecimento, uma mentoria? São 6 meses aproximadamente que a pessoa estuda ali todo esse conteúdo. A gente realmente é muito cria assim no pé dos nossos alunos, porque a gente sabe o quanto que vai ser importante ter pessoas falando sobre isso. Né? Eu tenho uma missão que é transformar o mundo em um local mais leve e saudável. E quando eu falo mais leve, não é só o peso da balança. É aquela leveza que vem de dentro, que a pessoa fica se sentindo preenchida. Então, esses profissionais que vão aí estar junto com essa nossa missão de levar isso para essas pessoas. Então, em 6 meses, ele já começa a ter todo esse conteúdo. A gente tem monitoras dentro do Instituto que acaba auxiliando esses profissionais também, para que eles não tenham nenhuma dúvida e tenham toda a segurança necessária para aplicar. E com 1 ano, a gente conclui a formação. Tem outras aulas, tem mentorias, tem vários conteúdos ali para eles realmente se sentirem seguros e começarem a aplicar. Hoje eu conversei, inclusive, né, com uma aluna nossa que está aí há 2 anos atuando. O que foi que aconteceu na vida dela? Por exemplo, em 1 ano, no primeiro mês, ela já começou a faturar R$2.000 por mês. 1 mês, assim, ó. E isso, a gente brinca que a turma dela era a turma que emagrecimento comportamental era só mato. Sim. Que, tipo assim, não conhecia. Tinha tudo, não tinha monitora, não tinha
sabe? Uma plataforma com tudo bonitinho. As meninas brincam assim, Larissa pegava a gente, botava a gente, tipo, 15 horas no final de semana e tacava conteúdo na cabeça da gente. Hoje não, hoje é tudo bonitinho. Tem aula, tem cronograma, tem as monitoras ali para realmente facilitar a vida das pessoas que estão estudando, que a gente sabe, né, que as pessoas têm outras coisas para fazer também. Então, essa aluna nossa, ela com um mês, ela já começou a faturar aí R$ 2.000, né, vendendo análise, vendendo técnicas de emagrecimento comportamental. Com um ano, ela decidiu que ela não queria mais ser personal trainer, porque ela estava ganhando mais com emagrecimento comportamental do que com o que ela ganhava na parte da educação física. Então, o primeiro ano dela foi como? Vou juntar aqui com a parte da educação física, eu vou fazer mais dinheiro. E começou a fazer mais dinheiro. Só que ela olhou e fez assim, cara, não faz mais sentido, porque o valor que eu recebo como personal em 1 hora, eu ganho 5 vezes mais aqui. Então, ela foi aos poucos, por isso que a gente sempre ensina nas formações também como fazer transição de carreira, seja um profissional já da área que quer só atuar com emagrecimento comportamental, seja uma pessoa que é advogada, professora, qualquer outra profissão e quer trabalhar com emagrecimento comportamental, ou seja também aquela pessoa que fala, não, mas eu amo ser nutricionista, quero continuar. Então, você vai incluir a nutrição dentro do emagrecimento comportamental. Então, assim, com 1 ano de formação, esse é um dos vários exemplos, ela já estava faturando aí R$ 10.000 e hoje aí com quase 2 anos de carreira, ela fatura de 15 a 20 mil reais por mês trabalhando só à tarde. Ela falou assim, meu estilo de vida é importante, né? A gente preza essa questão da liberdade, então de manhã ela não trabalha, à tarde ela trabalha, atende ali das 2 às 18 horas, às vezes precisa atender uma cliente à noite e hoje ela tem uma vida completamente transformada, a vida dela e a vida das clientes dela. Então, é rápido. Se a gente for comparar uma universidade convencional, Sim, que a pessoa anos, vai fazer nutrição, qualquer outra coisa, só estudando você passa 4 anos. Daqui para que você vá se inserir no mercado, vá tentar entender a parte de marketing, de vendas, de tudo isso. O tempo que demora para você ter esse investimento e o investimento que você faz numa faculdade acaba sendo muito maior, né? E até dentro do instituto a gente ensina tudo para eles, não só a parte de emagrecimento comportamental, mas também toda essa parte de marketing e vendas, que é super importante para que eles vão, de fato, prontos para o mercado. Praticamente você dá a vara, dá a isca, dá tudo, né? A pessoa só tem que pescar, né? Exatamente. Você dá tudo para ela. E eu sei do seu profissionalismo, então eu tenho certeza que suas alunas, elas saem realmente já aplicando, estuda, aplica e já tem resultado. A gente sabe disso. Porque você literalmente trabalha dia e noite para deixar cada vez mais a universidade mais completa, para que haja transformação na vida do profissional e na vida do cliente também. Você se preocupa muito com o resultado do cliente. Então, eu tenho que transformar, tenho que fazer bons profissionais, né? E você leva muito a sério o teu método, o método do instituto também. Tudo que você faz lá dentro de formação, eu percebi também que cada vez você percebe que, poxa, tá tendo uma outra necessidade aqui. Eu vou lá e vou criar algo para poder suprir essa necessidade que às vezes o profissional está tendo num atendimento. Aí você cria o método, analisa, estuda, adiciona. E assim você criou... Acho que desde o início você criou a análise do perfil, certo? Exatamente. E aí, me conta como que é, porque isso me deixa bastante curiosa, inclusive, né? Porque quando a Larissa fala comigo, parece que ela tá, né? Parece que ela tá, tipo assim, fazendo um raio-x de mim, né? Que ela começa a falar como que eu funciono. E aí eu já sei do perfil DISC, né? Perfil comportamental, né? Executora, tal, comunicadora. Mas quando ela traz, é outro perfil, né? Quando ela traz a questão do perfil de emagrecimento, é perfil de emagrecimento que você chama. É outro nível, né? Ela faz uma leitura, assim, e aí você já sabe, poxa, realmente eu tenho alguma coisa aqui que eu tenho que trabalhar, porque ela tem propriedade para falar, né? Então, me fala um pouco sobre esses perfis de emagrecimento, como que eles se comportam, né? Você falou que cada um deles traz um peso, né, um trauma, um peso para a hora do emagrecimento, se comporta de uma forma na hora de emagrecer, né? A hora de procurar se reeducar e etc. Quais seriam esses perfis e como que cada um deles geralmente se comportam para o pessoal entender? E como também você me analisa, me conta o segredo. Qual que é a coisa, entendeu? É meu pescoço, é meu olhar. Como é que tu olha pra mim e fala? Contar o segredo aqui da minha bola de cristal. Peraí, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui. Não é possível, tem método pra tudo. Eu sei que você tem um método. Então, como é que tu olha pra mim e fala, Sueli tem um perfil estético e pra você emagrecer, você precisa fazer assim, 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 assim. Se você quiser um emagrecimento definitivo, realmente, que não vai ficar com esse efeito sanfona, vai ter que ser assim, assim, assim. Como é que você tira essa conclusão, né, olhando para a pessoa?
Show, muito boa essa tua pergunta, né? A gente até brinca que faz isso só olhando para a pessoa, mas uma das maiores ferramentas que a gente tem não é só o nosso olhar, mas também o nosso ouvido. Então, quando a gente está analisando uma pessoa e o perfil de emagrecimento dela, eu tô olhando no seu corpo a sua história de vida, mas eu tô ouvindo como você me conta. E o que você está me contando, eu consigo associar com os fatos que aconteceu e com as necessidades que você tem hoje por estar acima do peso. Você ou qualquer outra pessoa, né? Quando a gente vem entender os perfis de emagrecimento comportamental, primeiro ponto, né? De onde é que vem isso? Será que é mágica? Será que realmente, né? Ela dá um curso de bola de cristal ali para ficar tentando adivinhar o que é que é? Analisar o perfil de emagrecimento não é um jogo de adivinha, não é uma brincadeira, não é uma exposição, até porque é algo muito sério, a gente está lidando com pessoas. Mas a nossa base metodológica de estudos, ela vem lá de 1920, com a descendência da psicanálise, onde o William Reich, ele começou a criar a análise do caráter. Então, depois do Reich, vieram várias outras pessoas super importantes que começaram a disseminar esse conhecimento. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, comecei a me aprofundar assim, ó, absurdamente. Eu li tudo e até hoje eu leio tudo sobre isso para ir me especializando e entendendo cada vez mais. E aí, o que foi que eu percebi? Ficava muito amplo para dentro do emagrecimento. As pessoas achavam que só um tipo de caráter, só um tipo de pessoa ganhava peso. Dentro das minhas análises que eu fazia primeiro com as minhas clientes, depois das análises que as nossas alunas começaram a fazer quando elas começaram a aprender essa metodologia comigo, a gente começou a identificar o quê? Que existem diversas proteções, que sempre tem ali uma causa raiz emocional, para que a pessoa tenha necessidade de estar acima do peso. O que é que o Reich falava lá atrás? Que a repressão que o mundo externo ele causa na gente mesmo, né? Dentro da gente, a gente tem um fluxo de energia, né? E eu acho incrível, gente, porque assim, o emagrecimento comportamental, ele bebe de várias fontes e a gente começa a perceber que tudo é quase a mesma coisa, só que sendo falada de uma forma diferente. Verdade. Quando a gente olha lá para a Índia, né? Hoje eu faço mestrado em psicologia quântica com o Amit Goswami. Então, na parte da medicina quântica, a gente estuda muito a questão dos chakras, que está muito parecido com o que o Reich via lá, que era onde tinha os bloqueios emocionais, os bloqueios energéticos. Então, ele percebia o quê? Que o que acontecia, principalmente na infância da criança, por causa do ambiente que essa criança vivia, ia gerando bloqueios corporais que ele chamou de couraça. Então, essa couraça é como se fosse assim. Imagina uma criança ali com seus 3 anos de idade. O que essa criança está fazendo? Qual é a função dessa criança nesse momento? Ela quer explorar o mundo. Sim. Ela está se preparando para sair do colo da mãe e para explorar o mundo. Agora, como é que essa criança vai explorar? Ela vai ter liberdade? Ela vai poder ser ela? Ou ela tem uma mãe que reprime? Ou ela tem uma mãe que fica querendo que a criança faça gracinha? Percebe? Ou tem uma mãe que bate, que qualquer uma coisa mãe ausente, né? Uma mãe ausente. Então, eu fui muito ausente. Então, tudo isso vai influenciando na formação dessas crenças. Então, a gente percebe que existe a couraça mental, que é o que a gente chama de crença, que é como o que a pessoa tem enraizado ela ali. Ela acredita, né? Exatamente. Tem a couraça emocional, que é o que a pessoa sentiu, né? O que a pessoa sente ali de predominância. E é importante a gente entender que as nossas memórias, elas não ficam registradas só no nosso cérebro. Eu falo que o cérebro é o computador que processa ali, né, as informações, mas a nossa mente, ela é muito mais ampla. Tipo, ela tá no que a gente chama na física quântica do não local. Então, a nossa mente, ela tá, tipo, aqui, tá no meu corpo todo, ela é muito mais ampla. E meu cérebro só processa essas informações. Então, tem memória no meu corpo todo. Então, quando a gente faz essa leitura que parece ser uma bola de cristal, nada mais é do que olhar para você, não só o que você me fala, mas como você me fala, como você se movimenta, como é que é o formato do teu corpo. Então, tudo isso a gente vai juntando essas informações e vai entendendo, peraí, se existe esse padrão nela, possivelmente aconteceu isso na infância dela. Se ela fala desse jeito, se ela tem essa necessidade, se o corpo dela... Lembra que eu falei que a gordura ela tem uma função? Tudo tem uma função no nosso corpo, não tá ali aleatório. Então, peraí, qual é a função do peso na vida dessa pessoa? Então, a gente vendo como é que é o corpo dessa pessoa, como é que essa pessoa se comporta, a gente consegue entender exatamente o que aconteceu na infância dela. Então, dentro do emagrecimento comportamental, eu trouxe para facilitar a comunicação, né? Um método nosso registrado, porque depois de Reich vieram várias pessoas, por exemplo. O Reich tinha muito mais do que 5 traços de caráter. O Lowen, que vem da bioenergética, ele resumiu isso em 5
traços de caráter. Depois veio o Frederico Navarro, depois vieram os Volpes e vários outros pesquisadores que foram fazendo os seus ajustes. Dentro do emagrecimento comportamental, para facilitar a nossa comunicação com o nosso cliente, eu desenvolvi os 5 perfis de emagrecimento, que é o único método que eu conheço desde então que tem o foco de analisar o comportamento já sabendo tudo em relação à perda de peso. Tanto o que é que faz a pessoa ganhar peso, como também o que é que faz a pessoa emagrecer e qual é a função daquele peso ali na vida daquela pessoa. Então, a gente pode falar que quais são, né? Toda hora ela falando assim, a compulsivo, a estética, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Larissa, fala quais são. Quais são? O que eu tenho que fazer? Como é que faz? Entendeu? Como é que faz para emagrecer sendo, né? Você já me falou que é o meu estético, né? E aí a gente estético e o segundo e o maior, compulsivo. Compulsivo emocional. Então, vamos lá. Quais são os 5, né? A gente fala do falso magro, do compulsivo emocional, do alto risco, do pesado e do estético. Tá. O falso magro é aquela pessoa que dificilmente vai chegar no excesso de peso por uma questão emocional. Por quê? Porque ele é muito racional. Tá. Larissa, mas o emagrecimento comportamental não é só para aquela pessoa que tem muita dificuldade de emagrecer, que está acima do peso? Não. Eu falei, o emagrecimento comportamental ele é inclusivo. Ele vai fazer com que a pessoa saia do efeito sanfona, evite o falso resultado e consiga emagrecer de forma leve e saudável ali, né? Então, o falso magro é uma pessoa que ele é tão racional, que ele nem pensa que ele vai engordar. É aquela pessoa que faz assim, vou comer aqui um hambúrguer, vou comer uma Coca-Cola, vou comer uma batata frita porque eu não ganho peso. Ele é desapegado. Como se fosse isso, ele não ganha peso. Na verdade, ele não ganha peso. Sabe aquela pessoa que fala assim, é porque fulano tem um metabolismo acelerado. Na verdade, ele tem uma atividade mental muito alta, que faz realmente com que esse metabolismo seja mais acelerado, mas ele não ganha peso. Por quê? Porque ele não tem necessidade dessa proteção. Pelo contrário, ele não quer aparecer. Ele não quer ser visto. Uma pessoa que está acima do peso, é muito mais provável que ela seja vista do que uma pessoa que está muito magra. Verdade. Então, aquela pessoa, né, que é muito, muito magra, que pode fazer o que for e não ganha peso, inclusive tem dificuldade até de ganhar massa magra, é, digamos assim, que um falso magro puro. Só que todos nós temos os 5 perfis. Por quê? Porque a gente é uma mistura do que aconteceu ali naquela infância. Então, a gente tem os 5. Então, a pessoa que tem um falso magro predominante, ela não vai ganhar peso por questões emocionais, mas por questões racionais. Porque ela fala assim, se eu não ganho peso, eu posso comer qualquer coisa. Só que qual é o maior perigo do falso magro? Ele não ganha peso, mas a gordura... Não, eu acho assim, Deus foi genial quando criou o nosso corpo. Perfeito. Por quê? A pessoa que ganha peso, que é o compulsivo emocional, principalmente quem ganha peso na perna, esse excesso de peso faz com que a pior gordura que tem, que é a nossa gordura interna, demore mais para chegar nos órgãos. Isso não acontece com o falso magro. Então, um pouquinho de saidinha ali da rotina, né? Tipo, nossa, não como nada saudável, não gosto de salada, não gosto de fruta, não faço exercício, ele tá magro. Mas vai olhar dentro. Tá todos os exames alterados. Tá tudo desregulado. Por quê? Porque vai acabar indo ali para os órgãos, né? Esse excesso de colesterol, de triglicerídeos, vai acabar sendo muito mais rápido, porque ele não tem facilidade de expandir gordura. Então, o falso magro, como é que a gente trabalha com pessoas que têm esse perfil do falso magro? Trazendo uma abordagem mais racional para essas pessoas, mostrando que eles precisam sim cuidar do estilo de vida, mas por quê? Mas por uma questão de saúde mesmo, não por uma questão de peso. Quando esse perfil ganha peso, é aquela gordurinha só na barriga. É aquela pessoa que fica toda magra e ganha peso mais na barriga, né? Às vezes não chega nem a aumentar muito o peso. E é um perfil que tem dificuldade de ganhar massa magra. Então, ele precisa ter esse trabalho de ganho de massa magra. Só que, se você é personal, você pega uma pessoa que tem falso magro e você vai tacar treino pesado dessa pessoa, ela não vai voltar. Porque ela é muito mental. Um exemplo clássico de falso magro é aquela galera do videogame, da tecnologia, que adora um computador. Analíticos, né? Mais analíticos, pessoas mais analíticas, mais os criativos também, né? Porque são pessoas que têm muita energia mental. Então, até quando a gente vai para uma academia, dificilmente a gente encontra um falso magro puro, assim. Nossa, aquela pessoa ali é só falso magro. Por quê? Porque naturalmente, intuitivamente, ele não vai nem procurar. Ele não vai nem chegar a procurar isso. Até fazer com que a pessoa vá para um esporte que use mais essa parte racional, né? Não é só a academia que funciona para a pessoa se movimentar. Vai fazer com que essa pessoa se estimule. Por exemplo, eu descobri recentemente que tênis é um excelente exercício para quem é falso magro, porque é muito racional, muito lógico. Né? Eu comecei a fazer
Porque eu comecei a fazer por quê? Vou explicar por causa da minha estética. Que eu fui lá, gostei, vi que foi boa, fiz. Não vou ficar aqui, que eu sou boa ali, sabe? Sim. Gostei. Mas é um treino muito racional. Então, o falso magro, que não gosta de academia, pode se identificar aí com tênis também. Tanto é que quando eu fui ver o meu professor de tênis, ele é super, super, super falso magro. O compulsivo emocional. Quando a gente trabalha muito com essa parte do emagrecimento emocional, a gente vai receber muito mais pessoas que têm um perfil compulsivo emocional. Que é aquela pessoa mais redondinha, mais flácida, que tem facilidade de ganhar peso. É aquela pessoa que brinca assim, nossa, não posso respirar que eu engordo. Sim. Não posso chegar perto de uma comida que eu já ganho peso. Por quê? Essa pessoa ganha peso para ela ser notada, para ela aparecer. Porque ela queria ter sido notada primeiro pela mãe dela. Só que algo aconteceu na infância, a gente nunca culpa os pais, gente. Por mais os pais, eles deram pra gente, né, o melhor que eles tinham naquele momento. Só que aquela criança não sabe interpretar isso. Então, a percepção que a criança tem do que aconteceu foi que minha mãe me abandonou. Então, se minha mãe me abandonou, eu choro. Então, ela tem muito desenvolvida essa couraça daqui. Normalmente são pessoas com muita bochecha, lábios grandes, né, com o rosto mais arredondado. Que fala muito, que é muito comunicativa, que sente muito, que é muito emotiva. A pessoa pode pensar assim, mas eu tenho essa compulsão, tenho tudo isso, mas eu não falo muito. Por isso que tá ganhando peso. Porque é natural ser uma pessoa que fala muito. O perfil dela naturalmente é de falar e ela tá repreendendo aquele perfil, prendendo isso de alguma forma, até por questão emocional. Ela tem que falar, mas às vezes ela não fala, até porque ela tem algum trauma. Como ela tem medo coisa, ela fala assim: medo de aparecer, eu não posso falar. Eu tenho medo de ser abandonada. Eu quero Sim. falar alguma coisa, mas se eu falar, eu vou ser abandonada. Então, eu não entendi. falo. Aí, o que é que eu faço? Eu como. Eu tenho um vazio emocional. Eu sinto muito, mas eu não aprendi a lidar com as minhas emoções. O que é que eu faço? Eu como pra tentar inibir o que eu tô sentindo. Porque o que é que a sociedade reprime? Ah, chorar não pode. Quem chora é fraco. Então, todas essas questões vai fazendo com que essa pessoa coma pra ser vista e pra suprir aquele vazio emocional, pra tentar, de alguma forma, lidar com as emoções dela, que ela nunca aprendeu a lidar com aquilo. Mas lá no fundo, tudo isso começou por causa dessa ausência de mãe, consciente ou inconsciente. Ququando eu falo consciente ou inconsciente, tipo assim, minha mãe foi uma mãe incrível, mas ela não me amamentou. Sim. Quando eu tinha 2 anos, minha irmã nasceu. Eu me senti abandonada. Não foi, não foi o que a minha mãe fez. Foi como eu me senti com o que estava acontecendo. Sim. Depois a gente vem para o perfil de alto risco, que é, vamos dizer assim, o terceiro perfil. Né? Que é aquela criança, justamente, que eu dei aquele exemplo. Quando a criança começa a explorar o mundo, a mãe começa a manipular. Começa a falar, por exemplo, quando eu falo mãe, gente, não é só a mãe mesmo. É o ambiente, né? É as o pessoas ambiente, mais próximas. as pessoas mais próximas. A pessoa que deveria estar fazendo a função de mãe naquele momento. Por exemplo, na minha infância, eu era o troféu do meu avô. Meu avô saia me mostrando pra tudo, que era gente, assim, né? Até, minha mãe até brinca até hoje que meu avô queria, porque queria que eu fosse a rainha do milho, ele comprou tudo. Pronto. Assim, ela vai ser ela. Vai ser ela, sim. Por quê? Porque ela vai ser meu troféuzinho lá, ó. A netinha do vô vai ganhar a rainha do milho, eu vou comprar tudo. É isso mesmo. Então, quando eu fui explorar o mundo, eu fui explorar ali com a forma que as pessoas queriam, não sendo eu. Então, eu começo a entender que eu tenho que me comportar daquela forma para ter o amor das pessoas. Eu não posso ser eu. Eu tenho que, saber fazer um monte de joguinho ali. O perfil alto risco, por si só, ele não vai ganhar peso. Mas qual é a necessidade inconsciente desse perfil? Controle. Controlar o ambiente. Porque ele não quer ser controlado. Ele tem muito medo das pessoas controlarem ele, das pessoas manipularem, das pessoas enganarem. Então, o que é que ele faz? Peraí, já que isso não pode acontecer comigo, eu vou fazer isso com as pessoas. Só que dependendo da situação, dependendo do ambiente, dependendo da combinação dos perfis, pode ser que inconscientemente ele ganhe peso para ocupar mais espaço. Então, a gente vê que o compulsivo emocional, ele não ganha tanto peso na perna, ganha peso mais em cima do corpo, porque é onde foi registrada essas emoções. Muito, muito, muito empresário. Começa a reparar quanto que a gente vê aí de empresário. Claro que não tem só empresário alto risco, mas é natural que as pessoas que têm esse perfil tenham uma posição de liderança. Então, intuitivamente, já vão ser empresários. Então, ele faz o quê? Ganha peso para se manter no poder, para se manter no controle. E sem perceber. Sem perceber. Não é racional. Não é racional. Algo que ele faz, não sabe o que está fazendo Não sabe. para manter essa postura ali de grande. Tipo assim, quem manda aqui sou eu. Esse espaço aqui é meu. Líderes religiosos também, tem muito disso, né? Começa a ver, a pessoa é grande em cima, pequenininha embaixo, ela quer ocupar esse poder, quer ocupar esse espaço para ninguém. Esse é o compulsivo emocional? Esse é o alto risco. Alto risco. Aí a gente vem para o pesado.
O pesado, ele já é um pouquinho mais quadrado. Por quê? Ele é a pessoa que foi muito reprimida e que suportou muita coisa desde a infância. Ele tem um medo muito grande de errar, de fazer besteira e de ser apontado. Porque toda vez que alguém aponta ele acha que ele tá errando, ele acha que ele fez a pior coisa do mundo. E ele não sabe lidar com aquilo, porque na infância dele, ele era muito reprimido. Muito Fazia reprimido. uma coisa... Ai, criança, gente. Criança faz o quê? Criança quer mexer em tudo, É. né? Ai, deixa eu mexer nisso aqui. Ah, não pode. Tira. Não pode. Ah, faz aqui. Não pode. Então, ele começa a implodir. Ele começa, tipo... É uma fase da vida da infância que a criança tá indo pro mundo, tá começando a colocar pra fora quem ela é, os pensamentos dela, explorar, mas não pode. Então, ele põe pra dentro. Então, são pessoas mais reprimidas, são pessoas muito emotivas, mas que guardam ainda mais essa emoção, que têm dificuldade de chorar, que prende isso, né? Que tipo, quer falar uma coisa, não fala. E é importante a gente entender que, assim, todos os perfis, eles podem ter o mesmo comportamento, só que a emoção é diferente. Por exemplo, eu falei lá, o compulsivo emocional, pode ser que ele guarde. Mas o compulsivo emocional, ele é aquela pessoa, assim, que chega no meio de todo mundo, é falante, fala, não sei o quê, mas o que precisa falar, ele não fala. Já o pesado, ele realmente é mais calado. Sim. Ou, dependendo do ambiente, se a pessoa tem os dois predominantes ali, em um ambiente ela vai se comportar de um jeito, outro ela vai se comportar de outro. Geralmente ela é mais, a gente chama de mais analítico, mais estável também, um pouco mais fechado, mais na dele. Isso. E ele não gosta de assumir riscos, né? Porque se assumir riscos, Exatamente. ele vai acabar... Ele é muito da pode ser segurança. exposto. Ele não quer ser exposto, então ele fica ali na segurança. E você foi falando, né? E é óbvio que a gente vai associando, né? Tem um perfil pesado comigo, né, Wellington Lima? Nem conhece, nem sabe quem é, né? Presta atenção, viu? Então, assim, me fala, amiga, pelo amor de Deus. Como é que ajuda um perfil pesado, amiga? Sim, eu quero nada com isso, eu só tô nem falando que é pra isso, porque o meu marido é do mesmo jeito. Então, exatamente, né? O panda. Então, gente, como a gente lida com pessoas com perfil pesado, tanto no processo de emagrecimento como na vida, né? Eu falo, a forma que você se comporta vida, em uma área da sua vida, você se comporta em todas as outras. O perfil pesado é só pensar assim, ó, qual o medo dele? Tá. De ser exposto, de se decepcionar, de decepcionar os outros, de ser humilhado, de apontar ali que a pessoa errou. Porque ele vai se sentir, ele foi recebendo essa vida toda, né? Então, ele nunca vai dar um passo em falso. Então, o maior segredo, assim, ó, das dietas, de tudo do perfil pesado, é a segurança. Quer que ele faça alguma coisa? Explique, mas explique bem explicado. Sim. Explica assim, ó, detalhadamente o que ele vai fazer. Se ele fez errado, é porque a explicação não foi suficiente. Ele não compreendeu. Por incrível que pareça, é um dos perfis que mais demora um pouquinho para perder peso, mas é o mais consistente. Porque é a pessoa do passo a passo, do processo, que segue ali, que faz. Qual é a proteção emocional do perfil pesado? Eu preciso ser forte. Eu não faço nada por mim, eu faço tudo pelos outros. Ele vira um hospedeiro, né? Então ele carrega o mundo nas costas. Ele faz tudo por todo mundo, porque ele não sabe dizer não, porque ele não quer constranger, não, sabe? Então, ele carrega o mundo nas costas, ele fica calado, não consegue falar. Tem muita atenção aqui nessa região da boca, porque prende muito o que quer falar. Até fazer massagem aqui nessa parte também ajuda bastante, mas ele precisa aprender isso. Para ele conseguir emagrecer, primeiro, ele vai ter que se colocar como prioridade. Vai ter que... por isso que eu falo que é um processo, gente. Não é só chegar e fazer dieta e pronto. Vai ter que aprender a se colocar como prioridade, vai ter que aprender a falar não, vai ter que olhar para essa criança, vai ter que lidar com essas questões da infância, de olhar para dentro, de entender por que isso aconteceu. Mas se a gente fosse trazer para o treino e para a dieta, que sim, né? Para cada perfil a gente entende ali uma base comportamental de treino e dieta. Ele é a pessoa do passo a passo. É a pessoa da segurança. Por exemplo, meu marido emagreceu agora 40 quilos, né? Utilizando essa metodologia. E ele, a comida é igual. Não muda. Ai, mas não tem que mudar, que não sei o quê. Gente, é um processo. É um processo. Vai chegar uma hora que ele vai estar emocionalmente preparado. Né? A gente às vezes quer pular etapa para mostrar para o cliente que a gente sabe. Tem que respeitar o processo. O emagrecimento de 3 meses, eu não acredito. Uma outra pessoa vai perder, mas um emagrecimento definitivo, ele precisa ali acontecer e respeitar o perfil dessa pessoa, né? Então, o pesado, na construção dele mesmo, desde o útero da mãe, são pessoas que também têm uma massa óssea e massa magra mais pesada.
Então, o peso na balança, por mais que a pessoa esteja emagrecendo, o peso na balança demora um pouquinho mais ali para perder também. Então, tira o foco do peso, coloca o foco no comportamento e fala exatamente o que ele tem que fazer. Eu brinco, né? Tipo assim, o pesado errou, não dá pra expor a pessoa, porque a pessoa que eu exponho é meu marido, porque é meu, eu posso. Mas Ele tá assim, acostumado, pano é um barato. eu brinco, gente, assim, quando eu tô dando aula, eu faço. Uma vez eu fui ensinar o meu marido a fazer pipoca, porque ele tava nesse processo. Pipoca é um alimento legal pra quem tem compulsivo emocional, porque mastiga bastante ali e tal. E aí, o que foi que eu fiz? Amor, comprei uma pipoqueira. Sabe aquelas pipoqueiras que você põe o milho dentro? Ó, estética, explicando como é que faz pipoca nessa pipoqueira. Você pega a pipoqueira, abre, põe o milho dentro, liga na tomada, tá pronto. Isso, não tem paciência pra explicar muito. É isso. Eu explicando pra ele. Amor, pega o milho. Agora corta o biquinho lá do milho. Agora põe no medidor. Agora abre o coisinha. Agora põe o milho dentro. Eu esqueci, só pensar, eu gosto de fazer esse exemplo pra gente entender quanto que eles são de passo a passo. Eu esqueci de falar que ele tinha que pegar o milho e fazer isso aqui, ó. Botar dentro. Sabe o que ele fez? Ele pegou a caçambinha com milho e tudo e tacou assim dentro do negócio. Olhou pra minha cara e fez assim, tá, aí o próximo passo. Eu comecei a rir. Gente, eu me acabava de rir. Eu mandei no grupo da família. Eu fiz stories. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ele fez pipoca. Não gosta de ser exposto, né? Nunca mais ele fez pipoca. Então, se você é profissional, não aponta que ele tá errado. Não fala que ele errou, porque ele não vai querer fazer para não sentir essa dor de ter errado. Poxa, não fez desse jeito, foi porque ele não que entendeu. Você tá rindo, hein? Olha, se pudesse, filmava a cara desse perfil pesado aqui, olhando pra minha cara e rindo. Falei disso esses dias pra ele. Que ele foi postar um negócio, eu falei assim, não posta esse negócio que eu tô muito feia, que não sei o quê. Pronto, pra que eu fui fazer isso? Aí daqui a pouco nunca mais ele quis postar. Não vou mais postar. Você fala que tá feio. Que não sei o que das coisas. E eles generalizam tudo, né? Generalizam pra questão da segurança. E aí o último, claro que, tipo assim, eu tô falando muito, mas a gente já tá resumindo. Mas olha só, a gente veio falando no episódio anterior, que eu recebi a Mari aqui, e já recebi a Jéssica, que também que é profissional de nutrição também. Recebi o Dr. Zé Leandro, que fala sobre inteligência emocional, gestão emocional. Tá tudo ligado, olha só. Tá. Uma coisa, Jéssica falou muitas coisas que você tá falando, embora ela não trabalhe ainda, eu acredito, o perfil emagrecimento comportamental, mas ela tem bastante inclinação para isso. E aí tem o Dr. Zé Leandro falando da gestão emocional, tem a Mari falando da comunicação, e aí também o Bispo Robinho que falou de inteligência espiritual, que eu acredito que também faz todo sentido essa questão da inteligência espiritual, porque quando a pessoa começa a perceber, porque tem que ter um incômodo, quando ela começa a perceber o incômodo, o vazio existencial, quando ela começa a perceber a falta de sentido na vida, a falta de propósito, a falta disso tudo, que eu acho que de alguma forma vai acarretando ali também na comida, aí ela vem para o espiritual, para tratar também o espiritual, porque a gente pode fazer tudo, e se não tiver o espiritual, não vai adiantar, você sabe disso, acaba ficando, continua vazia, né? Exatamente. Continua vazia. E aí o Bispo Robinho fala sobre isso também, sobre essa reconexão com Deus, para que você possa ter um senso de propósito, de fato, de que você possa se sentir importante, porque tem muitos perfis que buscam aceitação, acho que todo mundo busca de alguma forma uma aceitação. E essa aceitação, ela vem muito da gente não saber quem a gente é de verdade. Exatamente. Vem muito da gente não reconhecer que nós somos filhos do Rei, que nós somos filhos de Deus, de verdade, independente dos nossos erros, dos nossos problemas, nós temos um pai. Tem muitas pessoas que vão trazer essa compulsão até mesmo alimentar por falta de pai, né? Por falta de colo, por falta de cuidado, por falta de segurança, não vai? Porque, ó, se a gente olha ali pro compulsivo, ele fica desse jeito, por quê? Porque até hoje a criança dele espera a mãe dele. Só que já passou, essa mãe não vai vir. Ele tem que aprender a se preencher. E ele consegue se preencher quando ele começa a entender a importância de trabalhar também o lado espiritual na vida dele. O perdão, que eu acho que você vai falar a respeito disso, porque, poxa, eu tive a mãe que eu tinha que ter. Era isso, era para minha evolução, né? E a Bíblia, né, a gente vai olhar que Deus fala que nós precisamos honrar os nossos pais.
para que se multiplique os nossos dias na Terra. Então, minha mãe pode não ter sido uma boa mãe, meu pai pode não ter sido Ela uma foi a boa mãe mãe, que você mas ela precisou. foi a mãe que eu precisei. Se não fosse por ela, você não Não, seria só quem o fato você de é me dar hoje. a vida, né? Exatamente. Essa era a única função dela, era me dar a Exatamente. vida. Exatamente. E ela fez. E aí, um problema muito grande, se desculpa te cortar, é que assim, ó, vamos pegar o exemplo do compulsivo. O compulsivo, ele é um dos perfis que mais fica esperando que os outros façam por ele, que mais acha que todo mundo tem a obrigação ali de fazer por ele. É entender isso. Tipo, as pessoas podem fazer, mas ninguém tem obrigação de nada. O responsável pela sua vida é você, né? Seja o profissional, seja a pessoa que quer emagrecer, o negócio anda quando a pessoa entende, peraí, eu sou responsável pela minha vida. O negócio vai acontecer porque eu quero, eu decido. A gente sabe que existe um processo, existem coisas que eu não sei fazer, mas eu procuro ajuda porque eu quero. E eu quero aprender a me preencher de mim, a me preencher de Deus. Eu falo assim, ó, o emagrecimento é fluxo. Por que é fluxo? Porque é natural. Quanto mais você caminha para próximo da natureza, mais você vai emagrecer. Se eu pudesse falar, tipo assim, uma única coisa. Vai para próximo da natureza. Quando eu falo próximo da natureza, é a alimentação, o movimento que a pessoa tem que ter, se preencher. Se você está próximo de Deus, próximo dessa natureza, você não está vazio, você não está com esses traumas. Você perdoou, você acabou trazendo tudo isso, né? Isso. Só pra gente complementar a parte dos perfis, que o pessoal tá assim, ó, assistindo a gente. E o estético, gente, que eu acho que aí eu a tenho... estética aqui, que com o compulsivo emocional, não espera falar. Aí o que eu ia te falar também? Calma, senão eu vou esquecer. A comunicação, né? Então, olha como é importante pro profissional saber se comunicar com cada perfil, né? Cada pessoa é diferente uma da outra. Eu não falo com todo mundo do mesmo jeito. Então, você percebe nas falas da Larissa exatamente como eu, como profissional, preciso me comunicar com esse perfil para ter realmente essa conexão com ele. Se não tiver uma boa comunicação, não tem conexão. Se não tiver conexão, não tem transformação. Porque a pessoa não vai nem permitir que você ajude ela nesse processo. Exatamente. Principalmente se for uma pessoa do perfil do alto risco. Eu falei, o alto risco é uma pessoa assim que ele já espera ser enganado, ele já espera... Então, você precisa muito conquistar a confiança desse perfil. Quando a pessoa tem esse perfil mais alto, é a pessoa assim, que já acha que alguém vai enganar, que alguém vai passar a perna, que o profissional que não quer receber ordem. Então, como é que ele vai seguir a dieta do profissional se ele acha que o profissional tá mandando nele? Verdade. A gente brinca assim, com alto risco, pega um negócio lá para não seguir, ou para dizer que todo mundo tá errado. Né? Então, isso, a gente tem que olhar para isso, porque, como eu falei, antes da pessoa ser alguém ali que quer emagrecer, ela é um ser humano. A gente precisa olhar para esse ser humano, porque... essa questão da alimentação, do sono, da água, de tudo isso, vai ser o quê? Vai ser ali a pontinha, imagina, né? Um iceberg. A pontinha do iceberg é isso. Agora, o que é que tá lá para dentro? Quem mergulha, aí realmente consegue ter mais resultado. Agora, voltando pro estético. Agora vamos no estético. Vamos no estético. Como é que funcionam as pessoas que têm esse perfil estético? São pessoas que ali, no finalzinho da sua primeira infância, né? A gente marca a primeira infância ali até os 7 anos de idade, mas é importante entender que cada pessoa tem uma idade cronológica e biológica diferente, né? Então, não é que seja, teve que ser naquela idade, teve que ser naquela fase da vida. Não, vai depender ali de pessoa para pessoa. Mas a gente traz de uma forma metafórica ali algumas questões que aconteceram entre 5, 6, 7 anos de idade. Certo. Quando a criança começa, é o início do desenvolvimento sexual dessa criança. Antes, né, a menina e o menino eram muito parecidos fisiologicamente. A partir dali começa a ter algumas mudanças. Começa, né, até uma coisa que acontece muito, assim, que gera problema na vida sexual de muita gente, o menino tá lá mexendo no pipi, a menina tá mexendo no pipi. Os pais acham que é safadeza, que leva pro outro lado. Aí, tira a mão daí, não pode, é proibido, é feio. Aí, quando vai na vida adulta, a pessoa cheia de trauma na vida sexual. E a vida sexual da gente, sim, faz parte da nossa saúde de uma forma integral também, né? Sim. Claro, não vou entrar aqui nessas questões do que é certo e do que é errado, porque cada pessoa tem as suas crenças. Já basta todas essas coisas que a gente tá falando de emagrecimento. Mas é importante entender que isso faz parte da saúde. E as questões relacionadas ao perfil estético e o excesso de peso normalmente vão ser questões na área da sexualidade. Olha, você falou isso e eu te contei aquela história. Exatamente. De quando eu tinha 4 anos, eu não vou falar aqui necessariamente, mas de uma memória que eu tive de quando eu tinha 4 anos de idade e que está relacionada a isso, né, a questão sexual, a curiosidade e tudo mais, e que trouxe um bloqueio para mim na minha vida, né, palavras que eu escutei a respeito. E sem falar com a Lari, assim, né? Porque isso foi uma memória que veio há 2 meses atrás, mais ou menos. Eu, na hora, porque eu acredito que o nosso emocional, nossa mente,
ela só libera aquilo que a gente está pronto para ver, Sim. né? Eu estava pronta para ver essa memória e aí quando liberou, eu entendi na hora, sem questionar. É por isso que eu emagreço, eu engordo, eu emagreço. É por isso que eu saboto o meu corpo. Exatamente, porque assim, ó. Né? Entendo que eu saboto. Sim, o que é que acontece? A pessoa que tem um perfil estético, primeiro, a maioria, não gosto de generalizar nada, gente, porque como eu falei, todo mundo tem uns 5 perfis, mas a maioria teve casos relacionados a abuso. Sim. É um tema um pouco pesado, mas sim, é importante a gente trazer isso. Se a gente for investigar, boa parte dessas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, que entram em um nível de obesidade gigantesco, foram pessoas que foram abusadas. Quando a gente fala abuso, não quer dizer que a pessoa teve um estupro, uma coisa uma conjunção assim. Carnal, né? Alguma coisa, sabe, assim, muito forte. Às vezes aconteceu, mas às vezes foi um toque durante o banho, um olhar, uma palavra que ouviu. Às vezes pegou os pais fazendo alguma coisa ali. Então, tudo isso, a criança é só uma criança, ela não tem maturidade para entender. Então, ela vai registrando isso. Ela guarda essa informação e a vida dela vai seguindo. O que é que acontece? Se ela chega nessa vida adulta ou até ao longo dessa vida dela mesma aí, e ela começa a entender que ela não pode aparecer, porque se ela aparecer, se ela ficar magra, ela vai chamar atenção, e ela não pode chamar atenção sexualmente falando de outras pessoas, ela fica acima do peso. E normalmente principalmente as mulheres, ganham muita gordura na região do quadril. Por quê? Porque vai proteger essa região. Então, são mulheres que, quando tem esse perfil, podem ir para 2 extremos, ou que tem esse bloqueio mesmo de energia sexual, que às vezes nem gosta, que às vezes, tipo, tá ali, tá tudo bem, mais retraída. Ou vão ser mulheres que vão pro outro extremo, vai muito pro sensual, sabe? Tipo assim, vai para até... Não pode ter algo que chega até ser no vício. Vai depender, mas não é uma coisa equilibrada, não é uma coisa que a pessoa vê que é saudável ali, sabe? Não é pela questão da saúde por si só da mulher. Então, a gente vê uma pessoa que tem um perfil estético, a gente fala muito de harmonia. Por quê? Porque é uma pessoa que nessa fase que pode ter acontecido... Vou trazer uma questão aqui, tá? Quando acontece questões relacionadas à sexualidade do perfil estético, essa pessoa vai tender para o excesso de peso. Claro que de acordo com a combinação de todos os outros perfis. Porém, pode ser que a pessoa seja perfil estético pelas questões que foram acontecendo ali na vida dela e ela não ganhe peso. Porque o natural do estético é ser perfeccionista. Então, não aconteceu nenhum trauma relacionado a isso. Ela não vai ganhar peso, mas ela vai ter comportamentos perfeccionistas, vai ter as características comportamentais do perfil estético de certa forma. Esse perfeccionismo do estético, de onde ele vem? Da necessidade de aprovação do pai. Nem sempre o pai estava presente, mas no inconsciente da criança estava. Ou da figura que fez ali a figura do pai, o papel de pai. Ou quando é o menino, pode ser a necessidade dessa aprovação da mãe ou do pai também. Porque nesse momento a criança começa a perceber que, peraí, vou trazer o exemplo da menina. Eu era princesa do meu pai, agora meu pai vai dormir com a minha mãe? E aí eu começo a triangular, peraí, não tô entendendo nada, isso tudo tá acontecendo comigo. Então, o primeiro ponto do perfeccionismo do perfil estético, porque assim, acontece nessa fase, a minha sexualidade tá começando a ser formada. Aí eu tenho essa percepção nova que eu não percebia, que é a chegada do meu pai na minha vida. Antes, a criança, ela tinha uma relação muito mais forte com a mãe do que com o pai. Não estou dizendo que não é para o pai cuidar da criança, mas é a percepção da criança, a necessidade da criança. A princesinha ali. do papai. Exatamente. E aí, nessa fase, o pai começa a entrar mais forte na vida dessa criança, em relação à questão das funções, de estar ali presente, né? O pai, nessa fase, ele representa o diferente. Sim. O aprender a respeitar o diferente, né? Eu vim da minha mãe, então eu sou quase a minha mãe ali. Eu começo agora a me separar da minha mãe, a perceber a importância do meu pai para eu começar a ir para o mundo. Porque se eu respeito meu pai, se isso aqui acontece uma dinâmica saudável, o que é que vai acontecer? Eu vou para o mundo, que é a fase de escola, de tudo isso, de forma saudável. Se acontece algum conflito aqui, eu começo a querer me colocar no lugar da minha mãe, para ter a atenção do meu pai, começa a querer ser a princesinha do meu pai. Aí tem algumas pessoas que tá tudo bem se a pessoa acha que isso é saudável, começa a dar selinho no filho. Então, isso tudo vai gerando esses registros. Isso já é a dinâmica da formação do perfil estético.
segundo lá o Reich, tá? Então, essa formação já acontece. Quando acontece alguma questão relacionada à sexualidade e essa pessoa tem esse perfil estético, essa proteção do excesso de peso vai ser para quê? Para eu não ser vista como uma pessoa atraente. Por quê? Porque eu não posso chamar a atenção. Porque aconteceu a questão do abuso, normalmente a pessoa se sente culpada por ter sido vista, pelo que ela ouviu, pelo que falaram. Então, se eu fico magra, se eu perco peso, o que é que vai acontecer? Mais daquilo vai acontecer. Então, a pessoa ganha peso para não acontecer isso de novo, tá? Outras situações que podem acontecer com esse ganho do perfil estético quando não acontecem essas questões de abuso, mas a gente vai ver que lá na raiz tem a mesma situação. Relacionamento. A pessoa está no relacionamento, seja o homem ou seja a mulher, o relacionamento está meio morno ali, a pessoa tem esse estético com essa energia sexual mais alta, ela quer ser vista pelo parceiro, ou ele quer ser vista pela parceira, né? Quer que tenha aquela relação um pouco ali mais quente, isso não está acontecendo. Inconscientemente, para não trair o parceiro, o que é que ele faz? Deixa eu ficar aqui acima do peso. Porque se eu fico acima do peso, eu não vou ser visto. Como o estético é perfeccionista, se eu estou acima do peso, eu também não vou procurar ninguém, porque eu não vou estar me mostrando pro outro do jeito que eu sou. Então, eu consigo me manter nessa relação. Então, sempre são dinâmicas no estético voltados a ou proteção sexual, porque ele, dessa forma, né, nesse casamento, por mais que a pessoa não tenha sido abusada, ela está protegendo a questão da sexualidade de não ter nada fora do casamento, por uma questão ética dessa pessoa, né? Ou porque a pessoa teve alguma coisa ali relacionada à sexualidade, alguma coisa que ela não pode se mostrar bonita. Ou, por exemplo, mulheres que trabalham com muito homem. E aí pode acontecer isso. O marido é muito ciumento. Aí a mulher começa a ganhar peso. Para quê? Não, para não chamar atenção, para não ter problema com isso. Então, são dinâmicas nesse quesito que faz o ganho de peso no perfil estético, não só com mulheres, mas com homem também. E você falou do perfeccionismo, né? Do perfil estético. Eu, por exemplo, eu trago muito do perfeccionismo. É algo que eu estou tratando no campo espiritual, inclusive. Né? Que eu descobri que o perfeccionismo é um pecado. Né? O único que consegue ser perfeito, de fato, é Jesus Cristo. E a gente acaba criando um distanciamento, até mesmo com Ele, quando a gente tenta alcançar, de fato, a perfeição através do nosso braço, né? Através do que a gente quer fazer direitinho. É como se a gente falasse assim: Jesus, fica aí do ladinho que eu não dependo. Tá? Não dependo de ti para poder fazer a coisa certa. Deixa que eu faço com o meu próprio braço, que eu vou fazer perfeito. Né? Então, a gente não consegue alcançar. E aí fica na insatisfação e tudo mais. Então, mas o perfeccionismo na questão do alimento, né? da dieta, enfim, da educação alimentar e da rotina, enfim, eu uso da seguinte forma: eu quero fazer perfeito, né? Eu quero fazer certinho, bonitinho, no horário. E, às vezes, quando eu saio daquilo, eu largo. Aí eu falo assim: não, eu saí hoje, eu vou largar. Claro que eu tenho trabalhado muito isso, né? Trabalhado bastante isso já tem um tempo. Mas é algo que eu luto contra. Porque se eu não fiz perfeito, se eu errei, como eu te falei, às vezes eu viajo e na viagem eu estrago a dieta. Quando eu volto, parece que desligou o botãozinho e eu não volto mais. E me culpo depois, porque acho que o típico do perfeccionista, né? Faz a coisa errada e depois se culpa por aquilo ainda, né? E aí ele não volta. Como que é isso? Sim, perfil. Esse perfeccionismo ele vem dessa necessidade de aceitação desde criança ali, né? E o que é que acontece? A pessoa que tem esse perfil estético principalmente, tá? E como eu falei, né, gente? Todo mundo, vou reforçar mais uma vez, todo mundo tem os 5. Quando a gente faz a análise de perfil, até para a pessoa entender, né? Como é que eu sei qual é o meu perfil? A gente faz a análise do perfil de emagrecimento, que através dessa análise, semelhante ao DISC, a gente gera um gráfico. Esse gráfico vai mostrar quanto de cada perfil você tem. Então, por exemplo, digamos que a Su tem 30%, 35% de estético e 30% de compulsivo emocional. Então, sempre vai ter dinâmicas entre esses dois perfis. Então, o compulsivo emocional ele já tende ali para a questão da compulsão, da querer comer mais, de querer tudo isso. O estético, ele é perfeccionista. Eu estou trazendo esses dois porque é uma dinâmica muito comum quando a pessoa tem esses dois mais predominantes. Tá? Então, e empresário, eu acho que boa parte tem muito esse perfil. Isso, você vê pela agitação, você vê por querer fazer as coisas mais rápido, você vê por... enfim, por se arriscar, né? Se jogar. Desafios, né? O estético ama desafios, ama ser desafiado. Por mais que ele seja perfeccionista, por quê? O desafio, ele vem do quê? Se eu superei esse desafio é porque eu sou perfeito. Porque ninguém consegue. Quem consegue sou eu.
Sim. Então, por isso que ele gosta muito dessa questão do desafio, para tentar ter uma certa aprovação ali. Então, é uma busca inconstante por aprovação, porque ele queria essa aprovação na infância, que de alguma forma ele achou que não teve, e isso vai refletir, sim, na dieta. Isso. Na dieta, qual é a dinâmica que a gente percebe? A pessoa começa lá, café da manhã, bonitinho, almoço bonitinho, aconteceu alguma coisa, às vezes nem por uma questão emocional, às vezes por uma questão de rotina, de desorganização, a pessoa vai lá, famoso jaquei. Aí entra no jaquei, né? Já que fiz isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque o estético, principalmente quando é estético com compulsivo emocional, ele vai ser 880. Pra tudo. Ou ele vai e faz, ou ele não faz. Se não for para ser perfeito, eu não vou fazer. Então, a gente começa a trabalhar esse perfeccionismo na raiz. Primeiro, entendendo que, como você falou muito bem aqui, não existe essa questão da perfeição. A gente tem que aprender que nós somos perfeitos e imperfeitos, vamos colocar assim, porque perfeito só o nosso Senhor Jesus. Dependentes dele. Somos Entendeu? dependentes. Então, não tem como a gente ser perfeito. O que foi que eu aprendi que mais desbloqueou o meu estético? Que eu posso melhorar. Sim. Eu nunca vou alcançar essa perfeição, até porque se fosse possível, nossa, é possível, o perfeito é aqui. Se o estético alcançar, ele não vai achar que tá perfeito. Ele vai querer mais. Verdade. Então, a gente pode ir melhorando. Então, primeiro é um trabalho emocional, da pessoa gerenciar isso do tá bom, tá tudo bem, você comeu. Agora, vamos olhar pra isso, vamos ter consciência, porque a pessoa não tem consciência do porquê ela faz aquilo. Foi lá, comeu. Tá bom. Se eu sinto culpa, se eu sinto vergonha, são as emoções de mais baixa frequência que tem. Então, a gente tem que limpar essas emoções. Por que eu tô me sentindo culpada? Qual é a vozinha que vem aqui falando pra mim? Então, eu reprogramo isso. Eu mudo a percepção disso. Beleza. Não é que eu errei. Eu só erro quando eu não melhoro. Isso pra tudo na nossa vida. Então, tá, aconteceu isso aqui. Eu tenho duas opções. Me culpar e continuar ganhando peso, porque sim, a culpa engorda. Porque ela tem uma frequência vibracional muito baixa, que vai atrair mais situações que eu me sinta ainda mais culpada e eu fico bloqueada ali. Ou eu posso olhar para aquilo ali de uma forma diferente e buscar entender o que aconteceu comigo. Poxa, eu tive um dia corrido. Poxa, eu tava mal. Poxa, eu tava de TPM. Tá tudo bem, eu senti aquilo que eu tô sentindo. Poxa, eu como por quê? Porque eu quero reprimir uma emoção? Ah, beleza, agora eu entendi o que é que tá acontecendo. Então, da próxima vez, a probabilidade de eu ficar um pouco mais próximo do meu objetivo, de ter um comportamento mais congruente com o meu objetivo, que não é sobre erro e acerto, se eu estou alinhada às minhas ações, estou alinhadas com o meu pensamento e com os meus sentimentos, eu vou chegar mais rápido no meu objetivo. Então, sim, o perfeccionismo atrapalha muita gente. Já atrapalhou, nossa, muito, muito, muito a minha vida. Porque quando eu tinha bulimia, eu era assim, né? A semana toda, tudo certinho, lindo, perfeito, maravilhoso. Final de semana era aqui, ó. E quando estraga pra valer. Exatamente, né? A gente brinca assim, que a estética é aquele mulherão que não sente nada, né? Que tá aqui, ó, só fazendo, só fazendo, só fazendo, só fazendo. O compulsivo é a criancinha que quer atenção. Então, quando a pessoa tem esses dois perfis, a gente precisa aprender a gerenciar isso. Ora, eu tô aqui na mulher, que eu executo, que eu sou empresária, que eu faço, que acontece, que isso, que aquilo, que eu sou perfeita, que as pessoas me acham perfeita, por mais que eu não acho que eu sou. Mas eu tenho que olhar pra minha criança. Sim. Eu tenho que olhar pra minha compulsivo que tá aqui querendo atenção. E aí, às vezes, eu só vou perceber essa atenção quando eu tô comendo. Aí eu venho e me culpo porque eu não fui perfeita. Mas de onde é que vem essa necessidade de ser perfeita? Exatamente. Porque se eu não sou perfeita, é como se eu não fosse aprovada, é como se eu não fosse incluída. Não fosse aceita. Né? É típico já do ser humano, né? Todo ser humano tem essa necessidade. Mas de uma forma tão forte, a ponto de tudo que você faz, muitas vezes, é para isso. Eu falo de negócios emocionais, né? Que é você montar um negócio para satisfazer uma insatisfação interna. Né? Então, assim, aquela necessidade de ter elogios, de ser reconhecido, da pessoa apontar para você e falar, caramba, olha esse cara, ele é top, olha como essa mulher é inteligente. Olha... E aí se torna um negócio emocional, que é um negócio já voltado, não para você cumprir teu propósito, ganhar dinheiro, ter lucro, mas para você se afirmar no mundo.
E aí a pessoa continua vazia. E ela continua vazia. E aí ela monta outro negócio, enfim. E muitas vezes até quebra várias vezes por conta disso, né? Porque de alguma forma, quando ela quebra, ela também chama atenção, né? Mas muitos, eles acabam se afundando dentro desse negócio, esquece todo o resto, porque ali eu sou reconhecido, ali eu sou amado. Quando eu chego em casa, eu sou xingado, um exemplo. Eu chego em casa, eu não recebo elogio da minha esposa, eu não recebo elogio do meu esposo, mas na empresa eu recebo, isso é muito comum. E aí ele embarca fundo E nisso. aí, olha, é muito, muito interessante isso que você trouxe, porque se a gente pega uma pessoa que se comporta assim no trabalho, olha como tudo está interligado. Sim. Quando a gente fala de pessoas. Quando a pessoa chega em casa, que não tem a atenção que ela tem no trabalho, que ela se sente sozinha, não se sente reconhecida, não se sente vazia, o que ela vai fazer? Ou vai comer, ou como muitos empresários fazem, chega em casa aí, um uísque, vinho. Beber. E todo dia vai beber. Todo dia vai beber pra Ou tentar vai evitar, preencher né? aquele vazio. Evitar chegar em casa, inclusive. Aí é onde você trabalha até 2, 3 da manhã, né? E aí o casamento é destruído, os filhos, enfim, ficam, né? Crescem sem os pais. Muitas vezes acontece por isso. Lá naquele lugar ele encontrava aquilo que a criança dele estava gritando para ter, né? A gente falou disso até no episódio de relacionamento. Então, a gente falou sobre esse grito, né, que acontece, e você leva essa pessoa para dentro do casamento, essa criança para dentro do casamento. Então, quando você casa com essa criança, ela vai trazer esses comportamentos. Aí, às vezes, vai acontecer isso, vai para bebida, vai para outros vícios, amantes até pior, também, exatamente. porque a amante elogia, né? A esposa, às vezes, está ali com tanta coisa, ela quer falar, ela quer cobrar, ela quer, né, tantos compromissos que tem, mas a amante não, a amante só vê a parte boa da pessoa. Então, ele vai para lá, ele vai para comida e por aí vai, por tudo que a gente... Por isso que assim, a gente percebe que quando as pessoas começam a emagrecer através do emagrecimento comportamental, primeiro, eu não gosto de falar que é o método mais rápido que existe. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer com que a pessoa olhe para dentro. E nem todo mundo que está disposto a fazer isso. Esse eu acho que é o maior desafio. É fazer detox, é ficar sem comer glúten, ficar sem comer lactose. Não, isso não pode vir, ó. Eu deixo você comer glúten, comer lactose, comer chocolate, comer o que você quiser. Agora você vai ter que olhar pra dentro. E aí é onde traz a transformação da nossa vida. É a gente parar de ser vítima, parar de culpar os outros, parar de falar, mas eu não emagreço por causa do meu marido. Porque o meu marido compra pizza pra mim. Porque o meu marido traz chocolate pra mim. E a sua responsabilidade? Sim. Todos nós somos responsáveis pela nossa vida. Né? Eu costumo falar que o segredo, assim, um outro grande segredo para emagrecer é ser para emagrecer. Quando eu me torno internamente, a mágica acontece. E o que é o trabalhar primeiro a identidade, né? É trabalhar aquilo na sua identidade. Né? Se você sabe quem você é, se você já é aquilo, não é o teu marido que vai trazer uma caixa de chocolate. E outra, e se ele trouxer como uma forma de carinho, não é 2 chocolates que vai te engordar. Não é uma fatia de pizza com teu marido ali com vinho que vai te engordar. Eu como, gente. Eu como chocolate. Eu amo doce. Eu sou aquela formiguinha controlada, ali alinhada, né? Porque eu gosto de comer. Vai ter momentos que eu vou querer comer um pouco mais, vai ter momentos que eu vou querer comer um pouco menos, dependendo do quê? Do que está acontecendo no meu ambiente. Mas se eu sei quem eu sou, se eu me conheço, eu consigo gerenciar aquilo da melhor forma possível. Legal. E tudo parte do autoconhecimento. Eu falo que primeiro é a luzinha que acende, né? Porque ninguém vai procurar emagrecer, ninguém vai procurar mudar de vida se não tiver algo incomodando de fato. Então, primeiro é a luzinha, é a consciência. Daí, depois, começa todo um processo. Quando você faz o processo com uma pessoa, já que você já explicou sobre os perfis, você tem geralmente um passo a passo? Celi, primeiro a gente vai trabalhar consciência, que eu acho que a pessoa já vai meio que consciente de que ela tem algo aí que está atrapalhando, mas ali você traz a revelação para ela, mais ou menos assim, né? Faz análise, autoconhecimento, por aí vai, né? Identidade, mas tem um passo a passo que você segue, geralmente, não tem? Sim. O que a gente vai ter que fazer primeiro? Primeiro, assim, não tem como ajudar ninguém sem respeitar a individualidade comportamental daquela pessoa. Primeiro eu vou entender quem é a Sueli, qual é a história de vida dela, né? Os perfis é uma metáfora para a gente entender isso, explicar de uma forma assim mais fácil da pessoa entender. Primeiro você tem que abrir a caixa preta. Mas primeiro eu tenho que, deixa eu ver o que é que tem aqui. Vamos entender quem é essa pessoa, né? Para eu poder te respeitar.
para eu poder compreender o que é que está acontecendo com você. Depois que eu te entendo, que é essa identificação dos teus perfis, eu vou buscar entender o quê? Tá, entendi aqui. Agora, qual é a necessidade, o que é que está acontecendo na vida dela hoje, porque não adianta a gente ficar também só lá no passado, que está fazendo com que ela tenha essa necessidade de se proteger. Então, a gente vai investigar o quê? Quais são as proteções? Para eu identificar a proteção, eu tenho que investigar o teu ambiente atual também. Por isso que algumas pessoas ficam com efeito sanfona. Porque, assim, nesse ambiente eu não engordo, mas nesse eu engordo. Verdade. Porque o ambiente, ele traz o estímulo que bate lá na feridinha, que, ó, me protegi. Né? É tipo um airbag, assim, sabe? O airbag tá lá no carro, guardadinho. Agora, se tem alguma coisa ali que bate, ele vai aparecer. Então, a mesma coisa. Então, eu vou identificar. Aqui tá no trabalho. Aqui, precisa aprender a sentir. Tem que ter menos controle. Trabalhar o perfeccionismo. Quais são os ambientes que estão exigindo isso para a gente aprender a administrar isso? Porque, assim, você não vai parar a sua vida para você emagrecer. Uhum. Não tem como. Então, eu tenho que pegar do jeito que você tá e ir te ensinando a administrar isso. Fazendo com que você entenda que vai ter hora que vai dar para fazer mais, vai ter hora que vai dar para fazer menos. E a gente vai alinhando isso. Quanto mais você colocar foco no emagrecimento, mais você vai conseguir emagrecer. Mas se é uma só. Então, você tem um foco dividido. Todo mundo tem. Família, trabalho, quanto é que eu posso pegar desse meu foco e colocar aqui? Então, a gente vai administrando isso para que seja cada vez mais natural, incluir hábitos saudáveis, incluir tudo isso dentro da rotina com base em como você funciona. Trabalhando essa necessidade dessa proteção. Quando a gente identifica o teu perfil, né? Respeita essa tua individualidade comportamental, entende qual é a proteção que está acontecendo agora, aí eu vou buscar a raiz disso. Qual foi a causa raiz, quais foram os acontecimentos que façam que você tenha criado essas crenças. Aí a gente modifica essa percepção através do que eu chamo do alinhamento do PSA. Pensamento, sentimento e ação. Sim. Pensamento consciente, todo mundo já tem. Todo mundo fala assim, eu quero emagrecer. Mas não é só eu quero. Se fosse falar, eu quero emagrecer, eu quero ficar rico, eu quero... Todo mundo quer um monte de coisa, né? Verdade. O eu quero tá no meu consciente. Eu tenho que analisar o que tá no meu inconsciente. Então, a gente vai lá e vai alinhando esse pensamento. Junto com isso, vou alinhando essas emoções. Como é que eu me sinto quando eu me vejo? Como é que eu me sinto quando eu como alguma coisa que não deveria? É culpa, é vergonha? Como é que eu me sinto quando eu me vejo no espelho? Eu sinto vergonha de mim. Não vai perder peso se sentir vergonha de si. Verdade. Como é que você sente vergonha de você se Deus te criou perfeita? Verdade. Você está dizendo para Deus que ele fez alguma coisa Essa errada. menina dos olhos. Né? Imagem e semelhança do Senhor. Então, eu trabalho com uma ferramenta chamada tabela de Hawkins. O que é que a gente vê lá embaixo? É uma forma de explicar de forma quantificada, né, essas nossas emoções. Então, tá lá embaixo. Culpa, vergonha, tristeza, apatia, né? Aquela pessoa que fala assim, eu não quero perder peso, não. Claro que ela não vai perder, ela tá apática, como é que ela vai perder? Ela não quer. Tá sentindo nada, né? Como se ela tivesse... Tá bloqueada ali. Desejo. Olha que interessante, né? O desejo, ele bloqueia o emagrecimento. Por quê? Porque se eu desejo, o que é que eu falo para Deus? Que eu não tenho. Se o meu campo de energia, que faz parte desse meu pensamento, sentimento e ação, cria o meu campo eletromagnético. Tudo que sai de mim, retorna. É isso. Tudo que sai de mim, volta para mim. O que eu dou ao mundo, volta para mim. Tudo vai voltar para mim. Qual é a comunicação que eu tô dando pro mundo? Eu desejo emagrecer. Gosto de trazer isso de uma forma bem exemplificada. Su, segura aqui essa caneca. Essa caneca não é minha. Eu desejo essa caneca. O que é que eu tô falando pra Deus? Que eu não tenho. Porque eu desejo. Se eu desejo, eu não tenho. Agora você fala, Su, obrigada. Não sei nem se é minha, agora vai ser. Obrigada, Su, por essa caneca. Amei. Se eu agradeço. Já é sua. Já é meu. Então, para de só querer emagrecer e começa a agradecer. Começa a agradecer e reconhecer as pequenas conquistas. Começa a agradecer que você tem um corpo. Tenho certeza que se você perdesse uma perna, perdesse alguma coisa, não enxergasse, você não estava reclamando da sua gordura. Verdade. Quanto mais você reclamar, você está querendo mais daquilo. Reclamar é clamar de novo, né? Exatamente. Clamar de novo. Exatamente. Tô clamando pela gordura. A mulher indo comprar roupa, o que é que ela faz? Isso aqui não ficou horrível em mim. Vai ficar mais horrível ainda. Olha no espelho e fala assim, vai ficar mais horrível. Então, quando a gente faz esse passo de alinhar o PSA, a gente faz todo esse trabalho interno de trabalhar os pensamentos, descobrir de onde vêm essas crenças, descobrir de onde vêm esses pensamentos negativos, esses pensamentos que limitam, trabalha a emoção que esses pensamentos causam, e se eu tenho um pensamento
e emoção na mesma direção, a minha ação vai ser fácil. Exatamente. Eu sempre falo disso. Agora, se eu tenho um pensamento contrário à minha ação, gente, isso é matemático. Eu brinco assim, ó. Peço assim, faz uma continha de matemática. Vamos dizer que o teu pensamento consciente, ele tem uma força mais 5. O teu inconsciente tem uma força menos 10. Soma, vai dar negativo. Mais 5 menos 10 vai dar negativo. Aí é quando eu falei, o emagrecimento, quando tem resistência, não vai. A resistência é o quê? É ter pensamento, sentimento e ação desalinhado. Se tá contrário, é aquela sensação de fazer assim, eu tô indo, mas eu sinto que tem alguma coisa me puxando pra trás. Poxa, tá muito difícil aqui. Se tá difícil, tá errado. O emagrecimento, ele é fluxo. A vida é fluxo. Deus é fluxo. O emagrecimento não vai ser diferente. E aí, o último passo, que normalmente é o que as pessoas querem fazer primeiro, são as técnicas de potencialização. Que é o detox, o jejum, várias outras técnicas, suplemento, estética. Gente, eu não sou contra a cirurgia plástica. Poxa, eu perdi um monte de peso, quero fazer uma lipo, alguma coisa assim, pra me sentir ali melhor. Tá tudo bem, mas a pessoa já tá trabalhada. Ela vai potencializar o que ela já tem. Então, a gente só consegue potencializar, entrar nessas técnicas que vai dar aquela lapidada, assim, na pessoa, vamos dizer desse jeito, e fazer com que ela mantenha o peso, depois que eu já fiz todo esse trabalho interno. Porque senão a pessoa vai fazer o quê? Vai voltar. É só ver o número de pessoas que fazem plástica, que faz detox, faz 1000 coisas e acabam ganhando peso de novo. Então, eu falaria que esses 5 passos é o processo que vai fazer a pessoa perder peso. Primeiro, respeitar essa individualidade comportamental dela, né? Entender a proteção do excesso de peso, descobrir a causa raiz, alinhar o PSA e só aí ela começar nas técnicas de potencialização. E pra gente, já encerrando, qual é a pergunta mágica que alguém fez? Eu tenho certeza que alguém fez essa pergunta, porque eu leio o pensamento de vocês. Quanto tempo isso leva? Quantos 3 meses isso leva? Brincadeira. Né? Mais a que mágica, 3 meses, né? Brincadeira. Quanto tempo isso leva? É tudo um processo, né? Acho que nem... Até para você aprender a caminhar, existe um processo. Você não saiu da barriga já engatinhando. E a gente tem que respeitar o processo, né? Ter a paciência para respeitar o processo. E acho que curtir o processo também, exatamente, né? Porque se for pesado demais... O tempo é assim, ó. O tempo do ser para ter. Pronto. É individual, é de cada pessoa. Eu não falo de individual só da parte metabólica, só da parte do corpo. Porque o corpo, o nosso corpo físico, é reflexo do que está dentro da gente. O que a gente está mostrando aqui por fora é o que eu carrego dentro de mim, né? O quanto que eu tenho de bem-estar comigo mesmo, o quanto que eu me aceito, né? E hoje em dia virou uma moda. Gente, eu respeito todo mundo, tá? Sim. Mas de todas as pessoas que eu conversei, inclusive que fica postando foto na internet, que se aceita... Não se aceita. Não se aceita. Porque, primeiro, vou dar um exemplo assim, ó. Pegar um exemplo. É bem muito desafiador falar disso, porque hoje em dia tudo é preconceito. Isso não é preconceito, isso é conceito. Vamos trazer um exemplo assim. Eu sou uma pessoa careca. Eu fico postando, gente, olha a minha careca. Ó, eu sou careca. Ou então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, sei lá, agora eu tô com cabelo... Toda vez eu mudo meu cabelo, nem pra dar exemplo do meu cabelo. Sou uma pessoa com cabelo cacheado. Olha, gente, eu tenho isso aqui. Tudo que eu mostro de uma forma exagerada é porque eu quero a aprovação da... Porque eu tô dizendo assim, ó. Olha, você tem que acreditar que eu aceito que o meu cabelo é cacheado. Ou você tem que acreditar que eu aceito que eu sou careca. Você tem que acreditar que eu aceito que eu me amo acima do peso. Não, eu quero inspirar outras pessoas. Quem é, só é. Não precisa estar falando. Quem é, só é. Todo mundo precisa estar mostrando. Tá mostrando pra quem? A gente volta na aprovação. A gente volta no querer aprovar porque a pessoa não se aprova. Qual é a verdadeira aprovação? Qual é a verdadeira aceitação? O perdão. Sim. As pessoas que verdadeiramente se aceitam em qualquer área da sua vida são as pessoas que... Não é da boca pra fora, porque Deus sabe o que você sente. Eu te perdoo. Se tu fez aqui comigo, eu te perdoo. E o coração da pessoa tá ali, cheio de peso, cheio de rancor. Sim. Se você for olhar nessa tabela que eu falei, que se chama tabela de Hawkins, Hawkins com H, você vai ver lá. A frequência do perdão está associada à aceitação. É uma frequência. Por quê? Porque Deus, o universo, não entende português, inglês, espanhol, francês. Sim, Ele entende o que você tem no seu coração. Sim. Se o seu coração é um coração cheio de rancor,
não gosta da mãe, não gosta do pai, não fala com não sei o quê, reclama de todo mundo, é isso que Arruma você briga com tá todo emanando do teu corpo. É isso que tá saindo de você, é o que vai voltar de você. Agora, eu sei que talvez você não tenha tido uma vida fácil. Talvez você tenha passado por muita coisa. Talvez você tenha sofrido abandono, humilhações, abusos, pessoas que te Traições. enganaram, traições, que fez com que você tivesse seu coração. Então, o coração que você tem hoje não é culpa tua, mas a responsabilidade do que está na tua vida é teu. Sim. Então, a única pessoa que pode curar o teu coração é você mesmo. E, claro, quando você sente o amor de Deus, você consegue começar a curar isso. E sentir o amor de Deus é você olhar para você, independente do que aconteceu, você reconhecer a pessoa incrível que você é. Sim. E aí você perdoa de verdade todos os atores da tua vida, todas as pessoas que fizeram algo com você. Porque se elas fizeram algo contigo, é porque elas também eram pessoas feridas. É. Chega de Ferido pessoas feridas fere, né? ferindo É. outras pessoas. Então não era porque elas eram pessoas ruins, horríveis, é porque elas só tinham aquilo pra te dar. Agora sim, ó, pega aqui. Tenho só isso aqui pra te dar. Quem aceitou foi você. Sim. Foi você que aceitou. Se você aceitou, está na tua vida, foi porque você aceitou. E a única pessoa que pode tirar isso aqui, ó, eu posso vir aqui e tirar. Beleza? Porque a gente tá falando de uma caneca. Mas quando eu falo de uma emoção, a única pessoa que pode tirar isso aqui da tua mão é tu mesmo. Sim. Então, perdoar não é você amar a pessoa, você Não conviver esquecer, com a né? pessoa, você esquecer, você ficar dando beijinho na pessoa. Só quem conseguia dar a outra face era Jesus, porque ele era perdão, ele era amor puro. É. Mas perdoar é o quê? É você reconhecer, realmente ela só tem aquilo pra me dar. É. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero mais essa emoção. Eu quero me amar, eu quero ficar bem comigo. É. Eu mereço isso. Então, quando eu perdoo, eu tiro o maior peso emocional que existe. E eu já tive cliente que perdeu 4 quilos em uma semana só perdoando. Nossa. Porque Só eu costumo perdoando. falar. Foi uma frase que eu não sei de quem é, que eu sempre esqueço o nome de quem é a frase, mas falava sobre que o perdão, a falta de perdão, é um veneno que você toma todo dia achando que o outro vai morrer. Exatamente. E você está fazendo mal para você mesmo. Exatamente. Então, o perdão é o começo de tudo, é libertador. Né? Exatamente. É libertador. Olhar para. Também tem um outro detalhe. Quando a gente não perdoa, é como se a gente dissesse assim: eu sou perfeita, porque eu não E o erro, outro e não. aquela pessoa é imperfeita. Ou seja, a gente julga a gente como se a gente não tivesse intenções de magoar as pessoas e tudo mais. Fica até bravo se alguém chegar na gente e falar: olha, você me magoou, né? Você ou virar a cara pra gente. A gente não consegue entender porque a gente fala: mas eu não tive a intenção. Mas quando é outra pessoa, a gente julga a intenção dela. Falando, ela teve a intenção de me ferir. E Mas outra quando coisa, é com a gente não né? julga a intenção. Eu falo assim, bateu, doeu, pega que é teu. Se alguém fez algo contigo e tu sentiu, é porque aquilo já estava dentro de você, não é o que o outro fez. Desde criancinha, nunca é o que as pessoas fazem. Sempre é como a gente se sente. E olha que incrível, se é como a gente se sente, quem é que pode mudar? A gente mesmo, né? Sim. Então, quando a gente sobe dessa frequência, sai dessas frequências mais baixas de culpa, apatia, vergonha, tristeza, ansiedade, né? Eu falo muito sobre o medo de emagrecer. A frequência do medo está relacionada à ansiedade. Se a pessoa tem ansiedade quando está perdendo peso, ela tem algum medo na vida dela que ela não está trabalhando isso. Aí a gente começa a subir. Eu venho para coragem. Gente, sabe aquela frase assim, quem tem medo vai com medo mesmo. Isso é uma mentira que existe. Porque quem tem medo ou tem ansiedade ou tem síndrome do pânico. Se você vai, mesmo um pouquinho inseguro, você tá com coragem. Você já está com coragem, você já duplicou a sua frequência. Com coragem, eu começo a agir, eu começo a fazer. Aquela história de eu vou na academia na força do ódio, tá perdendo tempo. Porque tá com a frequência lá embaixo, vai fazer, não vai sair do canto. Então, eu venho pra coragem, eu venho pro perdão, me aceito, e aí eu entro na frequência, assim, mágica, que nunca mais eu engordo. Amor próprio. Amor próprio. Se eu tô no meu amor próprio e quando eu me amo, eu entendo o Deus que habita dentro de mim, mesmo que eu coma qualquer coisa, eu não ganho peso. Olha que forte. Muito forte isso, né? E a gente, agora, acho que todo mundo que está assistindo vai procurar saber mais, óbvio, né? Com certeza, porque a gente teria que ficar aqui uma semana, né, Lari? Para explicar um pouco, bem profundo. Mas a Lari, ela trouxe aqui uma visão completamente diferente de tudo que a gente escuta sobre emagrecer. Né? Você percebe a preocupação com a pessoa, realmente. Então, é diferente. Acho que agora
até mesmo eu que não tinha ainda me aprofundado no tema, e agora eu estou sendo ministrada, né? Estou sendo ministrada pela Lari aqui, estou começando a entender um pouco mais a respeito, né, de uma repetição de padrão. A gente sabe sobre crenças, repetição de padrão, mas eu nunca tinha ligado isso ao emagrecimento, né? Ao engorda, emagrece, efeito sanfona e tudo mais, nunca tinha ligado. Então, tem muita gente que deve estar assistindo agora que está caindo muitas fichas. Está caindo muitas fichas. E elas estão entendendo realmente a necessidade de buscar esse alinhamento emocional primeiro, o perdão, o amor próprio, e aí daí, então, trabalhar um emagrecimento definitivo. Não ir só de fora para dentro, Exatamente. né? Porque é de fora para dentro. Quando a gente trabalha só mudando a dieta, só fazendo exercício, ok, pode funcionar para algumas pessoas, como você falou. Não vai fazer mal, gente. Não, faz bem. Cuidar da alimentação, cuidar do treino vai fazer com que você tenha saúde, mas nem sempre vai desbloquear o emagrecimento. Isso, exatamente. Então, é um olhar realmente um pouco mais preocupante, mas posso dizer assim, preocupante para o bem, né? De olhar e falar assim, será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu realmente estou buscando ajuda da forma certa? E não quer dizer que necessariamente o profissional que está cuidando dela, ou às vezes ela não tem um profissional, está fazendo errado. Não é sobre isso. Mas ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele pode fazer. Existe um limite, que é o que a gente falou no início, aquele muro, que dali em diante talvez ele não vai passar. E aí é o teu buscar ajuda realmente para entender, né, as questões emocionais que estão por trás da tua dificuldade de emagrecer, né? Então, como que pessoas, neste momento, que estão escutando a gente, que fala, poxa, eu quero ir mais profundo. Eu quero buscar realmente essa ajuda. Às vezes já tem um profissional que cuida e às vezes quer alinhar essa parte emocional que você falou, o entendimento dos perfis e tudo mais. Como que essa pessoa pode fazer hoje, ou aquela que não está tendo nada nesse momento. Ela está escutando e falou, caramba, quero saber mais sobre isso, sabe? Não fez nada ainda. O que ela tem que buscar? Fala do teu perfil. Não sei se você atende diretamente, né? Clientes ou suas alunas, enfim, não sei como que você trabalha nesse sentido. Mas o que essa pessoa tem que fazer agora? Eu atendo aqui em Alphaville, né, aqui em São Paulo, atendo algumas pessoas, só que eu tenho uma agenda um pouquinho mais apertada por estar lidando ali com outros negócios, né? O meu Instagram é o analarissarima.of. Lá tem várias informações, como também tem indicações de alunas nossas, tá? A gente sempre indica os alunos que são destaques, os alunos que realmente estudam, que são os melhores alunos aí da nossa instituição. A gente tanto indica lá no perfil, como também tem o nosso site, que é o Instituto Emagrece, com semudo.com. E lá também tem a indicação de profissionais que você que quer emagrecer pode estar buscando aí também. Mas assistiu esse episódio, marca a gente aqui, né? Que eu quero saber que você assistiu. Se você gostou, vai ser um prazer enorme também. Tem também o Instagram do Instituto, que é @Instituto Emagrece, com semudo, que você também pode estar acompanhando por lá. E se você é profissional também, vá lá no meu Instagram, que vai ter várias informações sobre a nossa formação, como também no nosso site vai estar disponível. E deixa uma mensagem para a galera, Lari, para a gente encerrar. A gente ia falar sobre alguns mitos, mas eu não vou falar sobre mitos agora, porque a Lari vai voltar. Então, eu não vou falar sobre os mitos e verdades de emagrecimento, que é muito curioso, inclusive eu ouvi a Lari falando sobre isso, mas eu vou deixar uma curiosidade para a galera, para eles me chamarem minha atenção aqui, ó. Chama a Lari de volta, porque a Lari, ela quebra vários, sabe, desbloqueia várias coisas na nossa mente sobre coisas que a gente acredita desde sempre a respeito de emagrecimento, e ela traz, assim, com clareza, sabe, pra gente conseguir realmente desbloquear e ter sucesso realmente no emagrecimento. Inclusive, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, né, quer saber se algo é mito ou não, deixa aqui embaixo o comentário aqui desse episódio, que quando eu voltar, eu vou desmistificar tudo o que vocês acham aí sobre emagrecimento e perda de peso. E para você que de alguma forma que se sentiu tocado, né, por esse episódio desse podcast maravilhoso que vem transformando muitas vidas, quero dizer, você sim tem jeito, porque você é filha amada de Deus. Olha para você. Não se importa se você vai perder ou não peso. Isso é consequência do amor que você tem na sua vida quando você entende o amor de Deus aí no teu coração. Então, comece a se aproximar de Deus, porque você vai começar a se aproximar de você também. Comece a olhar para dentro de você, para que você respeite tudo o que aconteceu na tua vida, sem julgamento, sem auto-julgamento. Se perdoa. Perdoa as pessoas que passaram na tua vida, porque se aconteceu, de certa forma, se Deus permitiu, foi para te fortalecer, não para te ferir. Você não merece estar carregando esse peso
não só o peso de gordura, mas principalmente o peso emocional que está na tua vida. Olha para dentro de você e escolhe se libertar, porque você tem uma vida incrível aí para curtir e viver com muito amor, muita felicidade, que é isso que Deus quer para você. Olha só, gente, não tem nem o que falar mais depois dessa. Olha isso. Então, assim, é o que eu sempre falo. Você nasceu para reinar. Tem muita gente, Lari, com uma vida de escravo, com uma mentalidade de escravo, né? E tem possibilidade de transformar a sua vida, sim. Existem ferramentas, existem pessoas para te ajudar, para pegar na tua mão. E sim, se você está insatisfeito, porque tem gente que está muito feliz com o corpo, com a forma como está, tem gente que está muito feliz. Talvez esse podcast não vai servir para essa pessoa, mas se de alguma forma você sente algum incômodo, você pode ter certeza que sim, existe mudança, não existe síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Há possibilidade de mudar, você tem o poder dentro de você, como a Lari falou, você é filho, filha amada do Senhor, né? Você é imagem e semelhança de Deus. O que é impossível para ti, o que é impossível para Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas você precisa fazer a sua parte, que é dar o primeiro passo, é buscar realmente a ajuda que você precisa, buscar as pessoas certas para caminhar com você nessa caminhada. E aí sim, você pode dizer que você reina, que você exerce o seu papel no mundo, que através da tua transformação outras pessoas também serão transformadas. Aí sim você pode cuidar da tua casa, modificar às vezes, como no meu caso, que é o meu ambiente também precisa de transformação nesse quesito. Então eu começo por mim, né? Quem disse que não fui eu que fui escolhida para transformar a vida da minha família? Exatamente. Quem disse que não foi você que foi escolhido para transformar a tua vida e a vida da tua família e da tua geração? Que é o que eu falo para os meus alunos, né? É tão impactante o que a gente faz que a gente não transforma uma vida, a gente transforma a geração todinha. Então, você nasceu para reinar e nasceu também para ajudar a sua geração a reinar. E tá liberado, né, Lari? Pode reinar, porque Deus te colocou no mundo para isso. E obrigada, Lari, por esse episódio maravilhoso. Eu que agradeço. E até você a próxima. Volte, por favor. Com volte. certeza. E a caneca é sua, olha só, você profetizou. Vou levar. Minha aqui, ó. Nem se não fosse. Muito bom. E até o próximo episódio. Já compartilha com alguém aí que você sabe que precisa assistir esse episódio, que com certeza vai ser um divisor de águas na vida dessa pessoa. Pode reinar.